A voz dizia: aqui não é o teu lugar. Ele disse: eu sei quem falou contigo. Eu disse, foi, me diz que eu vou quebrar a cara dele. Meu Deus. Aí ele disse: você não consegue. Por que não consigo? Porque quem falou contigo foi o Espírito Santo do Senhor. Irmãos, presta atenção nesse testemunho aqui. É um dos testemunhos de conversão mais fortes que você vai ver hoje. Depois eu te convido a deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. O final desse testemunho vai te surpreender, veja só. A Bíblia também vem nos orientar que ensina o teu filho no caminho que deve andar e mesmo na velhice ele não se desviará dele. Você pode até se afastar, mas você sabe que aquilo é errado. Isso lhe acompanha durante toda a tua vida. Foi o que ocorreu comigo. Eu era conduzido para a igreja. Eu não era crente. Até os 13 anos, conduzido para a igreja. Com 13 anos, eu me destacava no futebol. E comecei jogando bola, né? Com 13, 14 anos, estava jogando em primeiros times de várzea. E dali com 16 anos, eu fui chamado para jogar no Náutico, Sport, Santa Cruz, Desportiva Pitu, Ferroviário e até Botafogo do Rio. Queriam me levar, não é? Nossa. Porque eu me destacava mesmo, jogava muita bola. O pessoal me endeusando, larguei logo o evangelho. 13 anos eu não queria mais ir para a igreja. Por que ir para a igreja se o futebol eu me destacava melhor? Eu era mais reconhecido. Então aquilo ali me chamava muita atenção e larguei o evangelho, não quis saber mais do evangelho. Me juntando com pessoas erradas, comecei conhecendo o cigarro a princípio, né? Eu comecei tomando uma cervejinha aqui, uma cervejinha ali e fui me influenciando e nossos avós, nossos pais sempre diziam, não é? Diz-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Quem se junta com porcos, farelo come. Eu escutava isso direto, mas o jovem, ele é muito influenciado para as coisas erradas. E aquilo ali me conduzia para muitos lugares e aquilo ali me influenciava através das mulheres, né? A gente tinha facilidade. Quando chegava, o pessoal endeusava e para elas a gente era tudo e a gente ficava com a cabeça virada. Tentaram me matar várias vezes, mas a mãe de um bandido de alta periculosidade que jogava no nosso time, bom de bola, mas pelas noites faziam assaltos e tirava a vida. E aquele rapaz no nosso time, muita gente ficava com medo de repente chegar a polícia e prender o time da gente todo. Sim. Então o que é que ocorreu? Eu tinha 16 anos e disseram, como eu era muito corajoso e muito ousado, disseram, olha, você vai comandar o time hoje para tirar fulano. Fulano não pode ficar do nosso meio, termina a gente sendo envolvida em assalto, em roubo por conta dele. E você, como você é corajoso, e a gente quando ganhava um título, né, de corajoso, você é o tampa, é o máximo, é o bambambam, a gente se achava que era mesmo. Você não é, mas acha que é. E eu fui chamado, coloquei outra pessoa no lugar dele no jogo, disse a ele que fica aí um pouquinho, que daqui a pouco a gente te chama, você é o dono da posição, mas eu tô testando fulano. Só que eu levei até o final do jogo e não coloquei ele. E no final do jogo, ele chegou pra mim meio chateado, só tirou a camisa e jogou lá no chão. Ele disse, vem cá, quero falar contigo. Eu disse, não, depois a gente conversa. E como ele era de alta periculosidade, muita gente disse, cuidado com ele. Eu vou citar até o nome dele, porque já faz muito tempo e ele já partiu, né? Ele foi embora, né? Saiu desse mundo. Era Sapeca. E Sapeca, muita gente, por temer ele, eu tive que tomar essa atitude. No final fui falar com ele, disse, não, tudo bem, irmão, não esquenta não. Só que um dia eu encontrei ele no ônibus. Ele estava vestido do jeito que ele saía para assaltar. Como é que ele estava vestido? Eu tinha na época 16 anos. Ele estava dentro daquele ônibus todo de preto, chapéu preto, e 2 revólveres na cinta. 2 revólveres. Ele só andava com 2 revólveres. E só saía de noite. Negócio de 10, 11 horas, já saía para assaltar. Era o trabalho dele. E de repente, quando ele me viu no ônibus, ele olhou para mim e balançou a cabeça. Eu cumprimentei ele também, que eu não tinha receio de nada. Era aqueles meninos endemoniados, né? Depois que entra no negócio, que der pra mim vale tudo, né? Eu achava que podia tudo, que valia tudo, que eu era o tampa, era o tal, era o bambambam. Só que não é assim não, muita gente se ilude com isso. Sapeca fez sinal e desceu. E eu não liguei e fui embora. Outro dia eu vinha saindo de um inferninho que tinha lá na estância, na IPAM. Eu vinha saindo dali, saí um pouco mais cedo, 2, 3 horas da manhã. E quando cheguei na Vila das Lavadeiras, quando eu cheguei eu vi um vulto atrás do pé de oiti. Tem muito pé de oiti lá naquela vila. E eu vi
um vulto se escondendo atrás. Eu não era de recuar. Eu tinha essa ousadia de quando eu vinha alguma coisa, eu encarava. E eu fui em direção àquela árvore. E quando eu cheguei perto da árvore, eu dei um pulo para passar na frente, para ficar de frente com a pessoa, que eu não sabia quem era. E quando eu dei um pulo, para minha surpresa, era Sapeca. E Sapeca tava com 2 revólveres e tava com a mão nos 2 revólveres. E quando ele botou a mão no revólver, eu virei para ele e disse: "E aí, Sapeca, disseram que tu queria me matar?" Ele olhou para mim, uma coisa que eu gravei até hoje. Eu tinha 16 anos, mas ele disse assim: "Delo", que era meu apelido, fez: "Delo, homem não se mata, homem se respeita." E aquilo ficou gravado em mim até esses dias, né? Ele já morreu, já foi embora, mas ficou gravado. Ele disse: "Homem não se mata, homem se respeita." Ele me respeitava pela ousadia de eu barrar ele, que ninguém tinha ousadia, os velhos não tinham. Os caras de 30 anos, 20 e poucos anos, não tinham essa ousadia de barrar ele no time. E ele sentiu isso. E ele disse: "Você é um cara homem, e homem não se mata, homem se respeita." Eu dei as costas pra ele e fui embora. Quando eu ia embora, eu tremi na hora, eu disse: "Que bobeira!" E virei pra trás, porque ele podia muito bem atirar por mim, não é nas minhas costas. Eu parei, eu disse: "Meu Deus, que bobeira eu dei." Quando eu me voltei, não vi mais Sapeca. Sapeca desapareceu, quer dizer, ele honrou com a palavra dele. Passado alguns dias, disseram que ele foi preso, e lá no presídio, numa rebelião, não sei bem a história, eu sei que lá dentro mataram ele. Um dia eu tava contando meu testemunho, lá em Areias, num circo de oração, e eu fiz menção, e falei o nome dele. E quando eu falei, uma senhora levantou lá atrás, levantou e disse assim: "Ei, jovem, eu lembro de você. Você era um menino bonitinho, andava todo arrumadinho, mas andava em mais companhia, inclusive meu neto. O meu neto era Sapeca." E eu dizia pra Sapeca: "Não mexe com esse menino tem um futuro glorioso." Ela era crente, chamava o neto dela pra ser crente, ele nunca queria. Mas ela dizia pra ele: "Sapeca, esse menino é um menino bonito, é um menino de família. Larga esse menino, deixa esse menino pra lá, não mexe com ele não." E Sapeca disse: "Não, ele joga no meu time. E ele joga, tem 16 anos, mas joga como gente grande no time. A gente é destaque, eu também sou destaque." E eu vivia nesse meio. Eu não vou dizer o nome dos outros, porque muitos ainda estão vivos, alguns morreram, recentemente morreu outro. Mas um dia, o meu Cristo, quando eu aceitei Jesus, ele disse: "Volte lá e pregue para aqueles seus amigos." Eu disse: "Mas eles não prestam." Aí o meu Cristo dizia: "E você prestava?" Olha, irmão, nunca julgue ninguém. Eu quero aproveitar esse espaço e dizer para você: nunca julgue ninguém. Nunca julgue. Um dia você estava lá no mundão. Um dia você foi uma pessoa errada. Hoje você é crente. Hoje você não foi tirado, separado para estar julgando ninguém, não. Então, quem sou eu e quem é você para estar julgando o próximo, não é? Quando o próximo precisa de você para ele sair dali. Não é ele continuar ali. Ele vai continuar se você continuar criticando. Isso é um bandido. Olha, irmão, eu fiquei decepcionado hoje. Eu vou relatar para vocês. Eu fui num determinado lugar, não vou dizer onde, quando eu vi alguém dizer: "Você estava no grupo, Rogério, eu quero te falar." Eu disse: "Pois não, você estava no grupo do WhatsApp, teve uma irmã que veio fazer uma queixa sua." Eu disse: "De quê?" "Não, que você postou um vídeo de uns presos dobrando o joelho e aceitando Jesus." E ela disse que nem todo mundo gosta de assistir isso. Poxa. Aí na hora eu disse: "Faz o seguinte, tu só diz pra ela que ainda tem tempo dela se converter." Ô, irmão, se eu tô mostrando um vídeo, presos, bandidos, entregando a vida para Jesus, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Queridos, para de estar criticando. Ora, tá vendo alguém nas drogas? Ora. Alguém no crime? Ora. Tá vendo o ex-bandido Caveirinha, não é? Todo mundo dizia: matou, roubou, sequestrou. Querido, o homem aceitou Jesus. Ninguém tinha coragem de pregar onde ele pregava. E onde ele ia, eu ia, porque ele só andava comigo. Rogério, a gente vai. Teve um dia que eu estilei aqui em Abreu Lima, quando um policial chegou pra gente e disse: "Rogério, olha, é melhor vocês irem embora. A gente tinha acabado de chegar." Por quê? "Tem 4 homens esperando vocês ali. E aqueles homens estão armados." Eu virei para Moisés e disse assim, o ex-bandido Caveirinha, eu disse: "Moisés, vamos embora que tem 4 caras esperando a gente aqui." Sabe o que Moisés disse para mim? Foi bom que eu levei uma pisa de palavra ali. Que Moisés disse: "Ô Rogério, posso te fazer uma pergunta?" Eu disse: "Pode, Moisés." Diz, ele disse: "Tu já viu esse crente covarde?" Eu disse: "Espera aí, Moisés, a gente tem que ser cauteloso." Eu disse: "Rogério, eu não aceitei Jesus para ser covarde, não. Eu era um bandido, eu era corajoso. Eu matava, tinha coragem de matar, de roubar,
roubar, de destruir, obra satânica. E agora que eu sou crente, eu vou me acovardar? Não, eu vou pregar. Enquanto você estiver pregando, se você ficar, você prega, eu oro por você. E quando eu for pregar, aí você ora por mim. E a gente fez isso e o nome do Senhor foi glorificado com conversões de vida. Aleluia. Amém, meu querido? Mas eu vou falar da minha conversão para que a gente comece a analisar a partir de aí. Perfeito. Viu? Porque antes de ser crente, eu fui preso, eu levei tiros de um delegado de polícia. Quer dizer, eu tive uma vida totalmente irregular, não é? Comecei a fumar com 16 anos, quando fui preso, não é? Fui preso, acusado de invasão a domicílio militar do Exército e de ter matado o vigia do prédio. Eu invadi realmente o prédio porque tentaram matar meu irmão. Deram 3 tiros no meu irmão. Um cara que já foi embora também, já morreu, né? Ele era PA da aeronáutica. Ele deu 3 tiros no meu irmão, um barulho que teve, né? Meu irmão era cantor de conjuntos, né? Ia para colégios, ia para algumas festas. Eu sei que um dia ele brigou com meu irmão e jurou matar meu irmão. E pegou meu irmão lá no Moarama. Meu irmão ia botar uma faixa do grupo, do conjunto, e ele mandou meu irmão descer e correr. Quando meu irmão correu, ele puxou o revólver e atirou. Meu irmão saiu correndo em zigue-zague e não pegou. E eu, novinho, não é mais bom de briga, como aquele negócio, né? Você é bom, você é o tal. E eu gostava, quando o pessoal me incentivava, eu desafiava quem fosse. E eu peguei esse cara lá na Vila do Industriário, o cara quase 2 metros de altura, eu pequenininho, né? Mas eu desmontei o cara. Na briga de rua, que eu era muito bom de briga da rua, desmontei, ele caiu no chão, saí chutando ele, me agarraram, me tiraram daquele barulho. Aí um dia eu tô usando droga na Travessa 29. Eu tinha fumado maconha na mata, e fui beber com os meninos. Então nesse dia eu cheguei muito doidão, né? E comecei escutando uma voz falando comigo. E eu escutava a voz e me virava assim: Tony, falasse comigo? Não. Zeca, falasse comigo? Não. Comecei perguntando aos meninos: meu irmão, tu tá doidão, meu irmão. Tá doidão. Tu tá doidão, ninguém tá falando contigo. Meu irmão, para de beber, tu não dá mais pra tu beber não. E eu já tava com um copo cheio pra beber. Mas como os meninos me criticaram, eu fiquei constrangido, me levantei pra sair. E quando eu venho saindo, eu encontrei um menino chamado Neemias, filho do irmão Zezinho. Aí Neemias faz assim: Rogério, o que é que tá se passando? Nada não, meu irmão, nada não. Eu queria conversa com o menino, principalmente crente. Eu quero conversa com esse moleque aí. Mas ele disse: ei, meu irmão, tô notando, diz aí, quem sabe eu possa resolver. Tu pode resolver nada, meu irmão. Aí ele disse: diga aí o que foi que houve. Eu disse: tá bom, quero ver se você resolve. Eu tava escutando vozes ali, mas eu acho que eu já fumei maconha e tava tomando cachaça, por isso que escutei voz. Ele disse: mas o que é que a voz te dizia? Olha o mistério. Mas eu me lembrava bem do que a voz dizia. Eu queria saber quem era, mas me lembrava. Que foi que a voz dizia? A voz dizia: aqui não é o teu lugar. Ele disse: eu sei quem falou contigo. Foi, me diz que eu vou quebrar a cara dele. Meu Deus. Aí ele disse: você não consegue. Por que não consigo? Porque quem falou contigo foi o Espírito Santo do Senhor. Ele quer te dar um livramento. Por isso que você escutou aquela voz mandando você sair dali. Eu disse: que nada, meu irmão. Eu disse: meu irmão, tu quer ver essa voz falar de novo contigo? Eu disse: quero. Só assim eu vou descobrir quem foi. Ele disse: vai pra igreja que tu vai descobrir. Eu disse: que nada, na igreja você vai descobrir. Ah, então o cara foi pra dentro da igreja? Então eu vou pegar ele lá. Eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, minha esposa: tu vai pra onde? Eu trocando de roupa. Eu disse: rapaz, eu vou pra igreja. Desse jeito, eu tava muito doidão, né? Aí ela disse: tu vai desse jeito? Eu disse: vou desse jeito. Não, vai não, descansa, rapaz, só tem culto à noite. Aí consegui dormir um pouco, mas me acordei com aquela vontade de ir. E quando eu saí, eu me lembrei que tinha um crente, um menino que bebia comigo, que já era crente. Eu disse: eu vou na casa dele perguntar se ele vai pra igreja, que ele me leva. Aí fui na casa de Almi e a irmã Ana. Aí eu disse: Almi, tu vai pra igreja? Eu disse: vou. Tu vai lá pra cima? Eu disse: a gente tá indo pra uma pequenininha aqui de lado de Bigode, em Maranguape 2. Eu disse: pronto, qualquer igreja. Só que quando a gente vai saindo, eu passo pelo bar que eu bebia. E quando eu vou passando pelo bar de Nilson, alguém me chama: Rogério, só tem a tua. Eita. Essa palavra é forte pra quem gosta de beber, né? Só tem a tua. Aí eu virei pra Almi disse: não liga não, meu irmão, liga não, olha pro lado de cá. Aí a irmã Ana disse: ei, meu irmão, olha pro lado de cá, esquece esses caras aí. Mas ainda tava meio tocado, fui pra igreja, sentei lá atrás, deixei eles entrar, sentei lá atrás. Uma observação pra vocês: quando chega alguém drogado na tua igreja, pede para o diácono tomar conta dele, mas ficar junto dele, não deixar ele ir embora. Acompanha ele até a igreja.
sente aqui, meu querido. Dê conforto a ele, sente aqui, meu querido. Eu vou ficar junto de você pra gente dar glória junto. Quando uma pessoa procura uma igreja, ele tá carente, ele tá necessitado. Independente do estado, se ele está bêbado ou drogado. Eu digo pela situação que eu cheguei na igreja. Eu estava bêbado e drogado. E de repente não tinha ninguém na porta. Deus tirou os diáconos pra eu poder entrar. Porque se tivesse, quando você estiver bom, você volta. Ninguém me proibiu, entrei e sentei lá atrás. E agora eu fiquei preocupado. Aquele menino disse que eu ia escutar aquela voz aqui. Eu quero escutar essa voz. Quero saber quem foi que falou comigo na favela. Então, se tá aqui, eu quero ver. Então, fiquei ali, coral canta, uma jovem louvou outra pessoa, um trouxe uma palavra e eu, nada, eu já tava me irritando. Já ia sair da igreja porque eu não estava escutando a voz. Aquele moleque lá tirou onda com minha cara. De repente o pastor, quando vai pregar, eu escutei aquela voz. Mas no final do culto, me lembro até hoje, 27 de setembro de 1998, quando o pastor, trazendo a mensagem antes do convite, disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eita, meu irmão, essa voz, eu escutei essa voz. Aí me levantei, não teve outro jeito não. Eu levantei, já fui levantando a mão. Uma irmã olhou para trás. Irmão, o pastor depois me disse que essa irmã que olhou para trás, que eu perguntei a ele disse: olha, essa irmã que olhou para trás, eu também estava prestando atenção. Essa irmã quase que se benzia, esquecia que era crente, porque não acreditava que você ia aceitar Jesus naquele dia. Meu Deus do céu. E você veio tombando, mas eu cheguei lá, ele orou por mim, e quando eu fui saindo, eu quase caía na porta, né? De tão bêbado que eu tava, drogado. Eu ainda dei uns tombos assim, mas me equilibrei e fui embora. No outro dia, veja como... Querido, se alguém aceitar Jesus e você mora perto dele, vai lá no outro dia, dá incentivo, chama ele, Pai do Senhor, meu irmão. Incentiva o cara, incentiva a irmã, incentiva o irmão. Eles estão fragilizados naquele momento. No outro dia eu fiquei olhando, a ressaca veio, né? Eu querendo tirar a ressaca e dizendo: poxa, eu aceitei Jesus ontem, eu vou fazer o que hoje? Eu não sabia o que fazer, não sabia. E lá na favela onde eu bebia, saiu o comentário: sabe quem foi pra igreja ontem? Aí o pessoal disse: não, Rogério. Foi gargalhada geral. A turma disse: meu irmão, aquele cara não tem jeito não, foi tirar onda com a cara dos crentes. Só que eu não fui tirar onda, eu precisava de Jesus. Tem muita gente que precisa de Jesus e às vezes não tem nem coragem de ir pra igreja. Olha, bandido, quando escuta a palavra de Deus, ele para, ele lhe escuta, ele pode até nem aceitar, mas ele escuta e aquela palavra vai fazer um mover lá na frente. Um dia você vai ver ele levantando a mão sem ninguém fazer o convite. Se eu quero aceitar Jesus, ninguém fez o convite, mas eu quero. Que um dia alguém pregou pra mim, essa palavra ficou remoendo dentro de mim. No outro dia, eu, em dúvida, né? Eu aceitei Jesus, e agora? Eu vou fazer o quê? Quando eu tô naquela dúvida, aí vem os filhos de Belial. Rogério! De manhã cedo. Aí eu saí: diga, meu irmão, bora lá pro tiroteio. Esse meu irmão, agora não, daqui a pouco eu vou. Bora, meu irmão, já vai sair 1 litro de 51. Segunda-feira, segunda sem lei. Vai sair 1 litro, tá bom, depois eu vou. Entrei e fiquei lá dentro, aquela guerra. Eu vou tomar cachaça ou eu sou crente? Na dúvida, não é? Daqui a pouco de novo: Rogério, 1 litro já foi, entrou no segundo, vamos pra lá. Eu disse: daqui a pouco, meu irmão, agora não. Aí eu disse: meu irmão, não aguento não. Se vir a terceira vez, eu vou voltar pro mundão. Ali é meu lugar, não é? Meu lugar não é dentro de igreja, meu lugar é no mundão mesmo. Quando o pessoal voltar, agora eu vou me embriagar, depois eu vou fumar as maconhas por aí tá tudo certo, e esquece esse negócio de crente, não é? Mas eu tava sentindo uma tristeza, que não era isso que meu espírito, minha alma pedia, não. Minha alma dizia assim: socorro. A alma, ela é preenchida com a palavra de Deus. Sim. Ela é preenchida quando você realmente confirma que é crente e vai para a igreja. E eu disse: não aguento não, vou voltar pro mundão. Mas, irmão, é por isso que é bom visita, viu? Demais. Por isso que é bom. Preste atenção, você que tá me escutando, viu? Preste atenção nessa parte agora. Na terceira vez eu escutei de novo, batendo palma lá na frente de casa. Eu já fui tirando a camisa, eu tava de camisa, tirei a camisa, disse:
Eu vou lá tomar cachaça até umas horas e daqui a pouco eu esqueço até que entrei dentro de uma igreja. Mas quando eu chego no portão, quem estava no portão foi o pastor. Louvado seja o nome de Jesus, queridos. Glória a Deus por isso. Meu irmão, quando eu vi ali foi providência divina. Aquele era o dia mesmo. Não tinha que adiar mais nada. Quando eu chego no portão que eu olhei, o pastor, paz do Senhor, beleza, meu irmão. Paz do Senhor, amém. Aí ele disse, amém mesmo, irmão. Você tá bem? Eu estou ótimo, pastor. Você vai pro discipulado? Vou. Onde é que fica? Ele deu. Quer que eu venha buscar? Não precisa não. Eu vou. Olha, você... Eu vou, pastor. Eu precisava dessa força. Era alguém chegar na minha casa. Podia ser o pastor, podia ser um irmãozinho. E o pastor disse, você vai mesmo? Vou, pastor. Quer que eu venha buscar? Precisa não, já sei o endereço, eu vou. E ele saiu e veio aquela alegria dentro de mim. Meu Deus do céu. Aí daqui a pouco lá vem o filho de Beleal. Rogério, diga aí, meu irmão. Vamos lá pro tiroteio. Eu vou não, meu irmão. Chegou tarde. Por quê? Eu sou crente. Aleluia. Ô, meu irmão, aí deu coragem, deu disposição. Glória a Deus. Eu sou crente, meu irmão. Eu quero morar no céu. Irmão, tu endoidou, cara. Endoidei não. Se eu endoidei foi por Jesus, cara. Bora lá, vou não, meu irmão. Olha, eu tenho certeza que tu não vai ficar... Tá bom, fica com tua certeza pra lá que eu vou ficar com Jesus. E de noite lá vai eu pra o discipulado. Aí o pessoal me viu. Ei, meu irmão, isso não é negócio pra gente não, meu irmão. Deixa quem quiser ser, tu é um cara novão. Não dá não, esse negócio de crente é negócio de otário. Ô, meu irmão. Não sabe ele. Aí eu disse, meu irmão, ainda virei pra ele, a primeira profecia foi no primeiro dia de discipulado, meu irmão. Primeira profecia que eu joguei. Então, quando você for dar profecia, dê profecia de bênção. Eu lembro que eu não era crente ainda não, e ia fazer primeira aula de discipulado. Mas eu virei para aquele rapaz e disse, Paulo, um dia eu vou ver tu na mesma igreja que eu faço parte, adorando esse mesmo Deus que eu aceitei domingo. E ele olhou para mim e disse, Deus me livre! Mas não deu uma semana, Que bom. Eu fiquei acostumado, viciado em ciclo de oração. Aí quando eu tô no ciclo de oração, eu dobro o joelho, né? Dobro o joelho. Quando eu tô orando, aí alguém bate no meu ombro. Eu disse, meu irmão, eu tô orando. Nem levantei a cabeça, meu irmão, eu tô orando. E continuo orando, daqui a pouco bateram de novo no meu ombro. Eu disse, querido, respeita, meu irmão, eu tô orando. E bateram de novo, aí quando eu levanto era Paulo. Aí Paulo disse, Pai do Senhor, irmão Rogério. Eu sou glória! Aleluia! Aí foi tremendo, irmão. 2 meses. Aí aquela irmãzinha, não é? Aquela irmãzinha, eu esqueci um detalhe. Aquela irmãzinha, quando eu saí, ela correu pro pastor e disse, pastor! E o pastor disse, diga, minha irmã, o senhor conhece aquela peça? Olha pra aí. Aí o pastor disse, calma, irmã, ele aceitou Jesus. Pastor, aquilo não presta não, pastor. Aí o pastor disse, irmã, veja bem, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ela disse, pastor, pode mudar a vida de qualquer um, menos a vida daquela coisa, pastor. Oxa. Aí o pastor olhou assim e fez, misericórdia. Irmã, vamos fazer o seguinte, vamos orar por ele? Não adianta não, pastor. Irmã, tá bom, eu tô vendo tua língua coçando. Então. Fala o seguinte, me diz quem é aquela coisa pra gente dar um ponto final. Quem é aquela coisa? Pastor, aquilo não presta não, pastor. Olha, tentaram matar ele de faca, de facão, de revólver, até de metralhadora. Aquilo é tão ruim que não morre. Aí o pastor disse, meu irmão, ele pode não prestar pra senhora, viu? Mas presta pra Jesus. Tá na medida pra Jesus. Jesus vai trabalhar naquela vida. Ela disse, não vai não. Ora, irmã. Aí ela foi orar. Agora tem um segredo, viu? Deus escuta a oração de fofoqueira, viu? Aquela fofoqueira orou tanto que hoje eu sou pastor missionário. Amém. Mas um dia ela me viu com Bíblia, né? Um dia ela me viu com a Bíblia, pregando, já estava fazendo presídio. 3 meses de novo convertido, estava fazendo presídio. Aí ela um dia chegou para mim e fez, irmão Rogério, Deus diga, irmã, o senhor é uma bênção. Eu disse, você é uma bencinha. Mas hoje ela está transformada, viu? Hoje ela levanta a mão pro céu. Se eu creio, Jesus, eu creio que tu pode transformar a vida de um traficante, de um drogado, um bebarrão, tu pode mudar. Eu ouvi ela falando, aí cheguei para ela, você está de parabéns, irmã. A senhora
Hoje é uma mulher de fé. Ela disse, Deus mudou essa coisa, quanto mais aquelas ali. Eu disse, misericórdia, irmã. Mas tudo bem, hoje ela está convertida, não é? Que bom. E eu comecei recebendo chamada para ir para presídio. Quando eu chegava, Deus usava alguém, dizia que tinha uma grande obra a realizar através de mim dentro dos presídios. Pronto. Eu não fazia presídio. Aí primeiro foi uma pastora Eliane, lá em Maranguape Zero. Ela, num ciclo de oração, Deus tomou ela em mistério, ela veio marchando. Eu disse, oxe, a mulher endoidou. A mulher vem falando em mistério, marchando, eu não conheço essa língua. E que língua é essa? Ela chegou perto de mim e fez, homem, vou eu te levar. Eu disse, no primeiro eu disse, uma profecia que ela tinha dado para alguém, disse que ia dar uma chave de um carro, para outro um apartamento. Aí eu disse, eu também quero profecia, né? Eu também quero. Vem falar comigo, Jesus. Ela veio marchando na minha direção. Quase que eu dizia, sai da frente que agora é comigo. Só que quando ela chegou lá, não foi o que eu esperava, né? Disse, homem, vou eu te levar. Eu disse logo, vou para a França, Estados Unidos. Olha. Fiquei esperando uma boa coisa, né? Vou eu te levar. Eu disse, diga, Jesus, para onde? Eu disse, vou eu te levar para o presídio Aníbal Bruno. Eu disse, misericórdia. Quando eu saí de lá, alguém chegou pra mim e disse, tu visse, Deus falou. Que Deus falou comigo, meu irmão? Cadeia? E Deus quer cadeia pra mim? Não, rapaz, é presídio, tu evangelizar em presídio. Ali só tem um que não presta, meu. Eu odeio o presidiário. Meu irmão, olha, não diga isso não, que Deus, ele chama a tua atenção. Pega pela palavra, né? Pega pela palavra. Irmão, quando eu disse aquilo e eu consegui dormir, eu virava para um lado, virava para o outro e só vinha aquele negócio, eu falando, dizendo assim, odeio presidiário, odeio presidiário. De repente algo me leva para a sala. Eu me levanto e sinto o desejo de ir para a sala. E quando eu chego na sala, o que é que eu estou fazendo aqui, né? De repente minha vista só ia para a Bíblia. Aí eu olhei para a Bíblia, curiosamente, aí peguei a Bíblia, coloquei em cima de uma mesinha e de repente a voz dizia, abra a Bíblia. Ô irmão, é tremendo. Quando você recebe uma fila, você diz aonde, né? Sim. Mas ali, antes de eu perguntar, quando disse abra a Bíblia, eu abri naturalmente a Bíblia, porque Deus já tinha marcado até o versículo. Abra a Bíblia. Quando eu abri, eu não conhecia a Bíblia. Não conhecia, se dissesse Gênesis, eu ia procurar lá no meio da Bíblia onde é que tem a Gênesis. Então eu abri a Bíblia e caiu em 1 João. Capítulo 3, versículo 15. 1 João, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Eu disse, misericórdia. Eu fiquei espantado com aquela palavra. Jesus, eu tinha dito que odiava presidiário. Cuidado com o que você fala, meu irmão. Viu, minha irmã? Cuidado com o que você fala. Cuidado com essas palavras de maldição que saem da tua boca. Verdade. E de repente ele me faz ver o versículo 18. Aí eu baixo um pouquinho e vejo 18, que diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. Seja autêntico, seja sincero. Se você diz que ama, respeite, ame mesmo. Sim. Não é? Procure ajudar e nunca destruir uma pessoa. Uma palavra maldita tira ele dentro da igreja. Tira. Você vê quantas pessoas estão aí afastadas. Mas sabe onde foi verdadeiramente meu discipulado? Onde? Presídio Professor Aníbal Bruno. Com 3 meses novo convertido, a chama. Terminei indo pro presídio Aníbal Bruno. Minha primeira entrada no presídio. Quando eu olhava pros presos, eu falei, aquele ali é tão bonzinho, deve ter matado um bocado. Aquele ali deve ter roubado muita gente. Só sabia criticar, irmão. Já chegava julgando, olhando. Julgando. Aí no corredor mesmo, Deus fez eu prostar o joelho no corredor do presídio. Levantei a mão pro céu chorando. Disse, Deus, me perdoa. Faz com que eu ame cada um desses aqui como se fossem meus irmãos. Eu quero amá-los, quero sentir a tua presença junto com eles. E aquilo ali me deu uma calma. Quando eu levanto a vista, tem um rapaz de Bíblia perto de mim. Eu virei para ele e disse, diga, meu irmão. Ele fez, eu tava lá do outro lado e Deus disse que tinha alguém precisando de ajuda aqui. Você tá precisando de ajuda? Eu disse, só para evangelizar. Eu disse, vamos evangelizar. Rodamos o presídio todinho evangelizando. Quando foi no final, tocou a sirene, 5 horas para sair. Aí eu disse, vamos lá para a fila, meu irmão. Eu disse, qual igreja tu faz parte? Ele disse, Igreja da Liberdade. Ele disse, mas onde é que fica a tua igreja? Ele disse, aqui dentro. Como aqui dentro? Isso é a igreja do presídio. Tu é preso? Eu disse, sou preso. Vê, eu odiava o presidiário. Quem me ajudou a evangelizar foi um presidiário. Eu disse, meu irmão, tu agora vai ficar comigo. A gente começou trabalhando junto. Aí um dia eu vinha reclamando com Deus, só com Deus. Mas Deus, desempregado,
todo domingo venho pro presídio fazer a obra. Chego em casa, bife do Oião com amarelinho. Era cuscuz com ovo todo dia. Jesus, saio daqui, não como nada diferente. Poxa, é tudo a mesma coisa. Tô fazendo a tua obra e desempregado. Aí nisso a gente encontra uma senhora de cabelo branco. Aí ela virou pra mim e fez: ei, moço. Aí Lenildo, um presidiário, estava do meu lado, fez: eu disse: você não, ainda não chegou o seu tempo. É esse rapaz. Aí eu disse: você mesmo. Tá difícil, né? Disse: você abre a geladeira, não tem nada. Eu disse: quem foi que falou da minha vida pra mulher? Eu disse: como assim, senhora? Eu disse: tá difícil, não tá? Porta fechada. Começou dizendo meu beabá. Aí eu baixei a cabeça, fiquei só concordando com ela. Quando ela acabou, ela seguiu. Eu fui com o Lenildo, aí virei pra Lenildo e disse: ô Lenildo, tu conhece essa senhora? Eu disse: nunca vi no presídio. Meu irmão, vamos procurar ela para ver qual a igreja dela, não é? Quero saber mais sobre ela. Eu tinha impressionado que ela contou minha história. Sim. Aí eu disse: não, vamos lá. E rodamos o presídio e não achamos mais aquela mulher. Mas no livro de Hebreus diz que, sem a gente perceber, a gente fala com anjo. Anjo vem nos visitar. Cuidado quando alguém chega na tua porta e diz: me dá um pão, me dá uma comida, e você diz: vai trabalhar, vagabundo. E às vezes você está sendo testado por um anjo. Quando eu comecei a pregar no presídio, eu não conhecia a Bíblia. Eu estava começando a conhecer Bíblia. Novo convertido ainda? Novo convertido. 3 meses. Eu saía com a Bíblia, eu levantava a Bíblia nos corredores e pregava como se prega no relâmpago, né? Eu levantava a Bíblia e saía pelos corredores. Jesus salva, liberta, cura, batiza e leva para o céu. E eu falava o céu com aquela ênfase, sabe? Aí eu escutei quando um preso disse: chegou um doido. Olha. Só que no domingo seguinte tava o doido e mais 10 doidinhos. Jesus salva, liberta, cura, batiza e leva pro céu. Aí no outro domingo tava o doido e mais 20 doidinhos. Aí um preso se incomodou e disse: segura esse doido, ele vai terminar ganhando todo o presídio pra Jesus. Aí um policial disse assim: eu acho crente, né? Ele pegou e fez: eu acho é bom, dá lugar, crente. Aí é que eu... É bom demais. Mas Deus é fiel. Deus, ele é tremendo. E aquela irmã no final, quando ela deu a profecia, ela disse: Deus manda te dizer que hoje vai deixar um sinal, porque tudo vai mudar. A tua história vai mudar. Eu fiquei sem entender. Fui para meu ponto de pregação, abri um ponto de pregação. E quando a gente ia finalizando, eu ia embora, né? Terminei o ciclo de oração, tocou a sirene de 5 horas. Quando eu vou saindo, aí um preso: Rogério. Aí eu virei: diga, meu irmão, Deus mandou lhe entregar algo. A gente pensa o quê? Logo em dinheiro, né? Eu disse: me dê. Ele disse: não, é lá na minha cela. Mas o que é? Eu disse: vamos lá na minha cela. Quando eu cheguei lá, o que foi que a mulher disse? Não tinha nada, né? Foi. E realmente eu só comia todos os dias bife do Oião com amarelinho. O cara chegou lá no rancho, fui lá na cela dele, puxou 2 caixotes debaixo da cama dele. Ó, irmão, tinha feijão, arroz, charque, carne verde, verdura, ovos, leite. O que você imaginar tinha. Era uma feira que dava para passar 15 dias. Caramba. Agora veio o orgulho. E agora? Um preso? Um preso me dá uma feira? Esse, ó, Deus mandou lhe entregar. Poxa, naquela hora quando ele disse Deus mandou lhe entregar, eu disse: não, meu irmão, eu não preciso disso não. E eu precisando, mano. Sim. Aí o preso olhou pra mim e fez: agora sou eu que não tô entendendo nada. Deus disse que lhe entregasse isso. Se eu disse que não precisa, então faça o seguinte: leve e entregue a quem precisa. Tu acha que eu levei pra onde? Pra casa, meu irmão. Uhum. Quando eu cheguei, minha esposa disse assim: vem cá, agora me explica isso aqui. Tu estás indo pro presídio ou pro supermercado? Pois é. Esse, minha filha, eu tô indo para o presídio, que lá tem um supermercado de Jeová. Tá vendo só? Foi a saída, né? Mas quando eu ia saindo na portaria, era muito peso, Sim. porque foi muita coisa. E quando eu venho, né? Marreco, carregando aquele peso. Aí um policial: ô, tem uma paradinha aí. Eu disse: diga, meu irmão. Que é isso aí? Que é isso aí? Isso, uma feira. Eu disse: feira? Isso é por quê? Ele disse: não, irmão, eu costumo ver o pessoal trazer feira, mas levar a feira do presídio pra casa é a primeira vez. Aí um policial, que eu acredito ser crente,
Acredito que aquele policial, o outro policial era crente, ele disse assim, tu quer descobrir esse mistério? Ele disse, quero. Ele disse, aceita Jesus? Talvez, ó. Aí eu saí, glória, tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Aleluia. Passagem eu recebi até dos presos, ímpio. Eu não dizia a Deus, né? Poxa, tô desempregado, tudo. Ele me deu feira, toda semana recebi uma feira, passei a receber. Só parou quando eu arrumei emprego. Tá vendo que era Deus? Sim, era Deus. Só parou quando eu arrumei emprego, cheguei lá para anunciar que tinha arrumado emprego, ninguém me deu mais feira básica. E ninguém sabia que eu tinha arrumado emprego. Eu fiz o teste, né? Quando eu fui embora, eu olhava para trás para ver se alguém me chamava, ninguém chamava. Aí eu, Lenil, tu não tem nada para me entregar? Nada não, missionário. Zé Neguinho, tem alguma coisa? Tem nada não. Aí eu disse, Deus, tu és fiel. Arrumei emprego, não preciso mais. Agora eu vou ajudar quem precisa, né? E sempre, o Senhor sempre mostrou providência. Nunca deixou faltar nada. Aí um dia eu ia saindo já do presídio, um ímpio. Ei, irmão Rogério, diga aí. O senhor é legal, o senhor vai na cela da gente, ora por a gente, tudo. Eu gosto muito do senhor. Eu disse, por que não aceita Jesus? Não, tudo é no tempo. Sempre tem muita gente que no tempo eu aceito. Amém. Mas eu aceitasse mesmo. Tudo bem, não é por força nem por violência, mas eu tô orando por você. Se eu venho domingo, esse ore pra mim vir. Eu já pensava, e vai ter dinheiro pra eu vir? Aí o preso, sem saber de nada, falei, vem cá, irmãos, diga. Puxou R$5. Aí disse, toma, que é isso aí, irmão? Isso não é só passagem de domingo. Aí eu me lembrei que Deus disse que não ia faltar nada. Lá onde eu morava, um barbeiro, toda vez que eu passava lá na frente, ele disse, Rogério, o que é? Ele ia na gavetinha dele. Só Deus mandou te entregar. Aí me dava dinheiro. Que é isso aqui, varão? Deus mandou lhe entregar. Eu não sei o que é que você vai fazer, mas ele mandou dar essa importância para você. Então não faltava dinheiro para ir para presídio. Não faltava minha feira, porque eu tinha no presídio. Me davam quando eu ia saindo. Jesus... Aí um menino evangelizava comigo, Enéas. Aí, como eu vi que ele precisava também, e a feira dava para 15 dias, eu recebia todo domingo. Então, 15 dias, porque eu não dividia essa feira com ele? Aí eu dividia com ele e a gente passou. Ele desempregado, eu desempregado, mas todo domingo a gente chegava com feira em casa. Pastor, crente é crente. Olha, quando um presidiário aceita Jesus, glorifique o nome de Jesus. Quando um drogado aceita Jesus, glorifique o nome de Jesus. Tinha pastores, irmão, não vou dizer de qual igreja, né? Não adianta estar falando isso, mas tinha pastor de igreja que dizia assim, na minha igreja eu não quero presidiário. E eu dizia, são convertidos. Aqui eu não quero presidiário. Por quê? De repente começa a desaparecer as coisas. Ô, irmão, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu não tinha vontade, não tinha desejo de ir para presídio. Hoje eu estou há 24 anos, visitei 44 presídios. Se você não fizer evangelismo, você não está fazendo nada, minha irmã. Que a maior prova de amor de um homem crente para outra pessoa é falar de Jesus para ela. Assista comigo ao testemunho da missionária Zete Alves, um testemunho que com certeza vai falar com você. Depois, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Na vida do crime, eu perdi 2 irmãs. Uma não era influenciada como ela, usava droga e tal, mas quem era meio doido mesmo era eu e a Márcia. E a polícia matou essas 2 irmãs. Mas antes de matar minhas irmãs, nós tomava conta da boca, morreu minhas irmãs. E eu procurei 8 anos o cara que matou. Morreu uns 2 e um se converteu. Olha. Eu procurei ele 8 anos, quando eu tô pregando, quem entra é ele. Ele? Eu falei, Uau. Agora o negócio ficou... Agora a casaca mudou, né? É. Aí ele chegou em mim, tá pregando no meio, sendo culto. Aí vem esse cara, porque ela foi quadrada, sabe, morta e tal. E eu odiava esse policial. Quando ele entrou, ele disse, eu lhe procurei. Eu falei, eu também. Eu falei, eu procurei você para matar no microfone, igual eu prego desse jeito. Aí eu falei, mas Jesus trocou meu coração. Ele, você me perdoa? Perdoei e ganhei ele para Jesus. Olha. Glória a Deus. Então assim, não é fácil, hein? Não. Perdoar quem tirou a vida da sua família. Ok. Mas eu tinha umas capivaras. O que é capivara? Antes de eu vir para Jesus, tem coisas que nem o povo de Patinga imagina que eu fiz.
Aí eu estava em um lugar, eu corri para uma outra cidade, porque eu estava devendo muito à polícia. Fui para outra, aí eu formei mais uma equipe. Que equipe? Do tráfico. Montei mais uma boquinha de fumo. Aí arrebentaram com essa boquinha que eu montei. Voltei para Ipatinga. Aí um dia, eu falei assim, rapaz, estou aqui sem dinheiro. A boca foi destruída. Vou ter que montar um outro negócio aqui em Minas. Alguém falou pra mim assim, tudo bagunçado igual eu, vou meter um assalto? Falei, cara, eu tô aqui tem pouco tempo. Deu errado lá no Rio, vim pra cá, depois fui pra Vitória Espírito Santo. Ele falou assim, tem uma mulher, ela vai pegar um bom dinheiro. O marido dela é da Marinha. Eu nem sabia disso de nada. Só falou que a velhinha estava com dinheiro. Então, ela era moreninha baixinha, usava aqueles lenços. Quando eu olhei para ela, eu falei, aí vai aguentar ela, não, vai meter o revólver e demorou, vai, o dinheiro vai sair. Aí um dos meninos falou, nem precisa nós ir junto, porque ele é uma velha. Você vai meter o assalto, vai pegar. Eu me lembro que eu estava com 32 cabos Sunic, cano longo. Aham. Meti na cintura, eu tinha uns cabelão enrolado, toda maloqueira. Muita gente sempre teve medo porque dessa voz, mas minha voz era mais grossa, acredita? Aí eu fui. Olhei ela uma distância, eu falei, espera só ela virar na esquina, né? Se não dá pra ninguém ver, eu meto o assalto. Ela me viu primeiro do que eu estava vendo, mas ela já estava me vendo. Ela já estava te vendo. Desde quando, aleluia, desde quando eu estava seguindo. Quando eu ia pra meter o assalto, ela gritou, ô demônio! Eu digo, ué, tá xingando eu, pensei comigo, né? Ela não vai me roubar. Falei pra ela, como que a senhora sabe? Aí eu tirei o revólver, fiquei assim, né? Com o revólver na mão. Porque essa aí vai ser uma profetisa do Senhor. Eita glória. Olha só. Dani, eu voltei com medo, porque eu falei, como a senhora sabe que eu ia roubar? Mas o que é interessante foi quando eu voltei. Meu amigo trouxe a pacoteira é o dinheiro. Eu falei, eu não. Ah, não conseguiu roubar uma véia? Não. Sabe o que ele falou pra mim? Quem é a pessoa? Eu falei, vim aqui porque eu corri, ela virou esquina, eu acho que vai entrar no mercado lá. Eu chamei ele. É aquela lá, ele falou, volta correndo. Eu falei, por quê? A minha mãe é da Deus e Amor. E ela também é de lá. Olha só. O que eu entendi? A oração livra, Dani. Glória Livra a sim, Deus, glória a livra. Deus. Tem poder. Serviu a Jesus fielmente, pode armar, pode lutar. Eu fico 1000 cairão ao arrepiada, teu né? lado, 10.000 à tua direita. Verdade. Tu não serás. Agora eu tenho uma coisa pra te falar. Quando ela abriu a boca, eu fiquei com medo. Eu não tinha medo nem de polícia. Olha só. Mas quando ela abriu a boca, a palavra profética funciona com quem está no altar. Yes. Amém. Quem está no altar funciona. Verdade. Porque a palavra do Senhor veio ao meu encontro. Eu falei assim, caraca, eu já roubei tanta gente. E essa veinha, tu acha que eu tomei emenda? Daí? E ela ainda disse pra mim, a palavra negativa pode vir contra a sua vida, mas a palavra de Deus penetra mais. Uau. Amém. Quando ela disse, filho, pra mim, eu olhei assim, você vai ser uma profetisa. A minha irmã era nova convertida. Aham. E eu perguntei pra ela, eu falei, eu fui roubar uma mulher? E ela falou que eu ia ser uma profetisa. Ela tá dizendo que eu vou roubar mais, matar mais? E ela falou, não, tá dizendo que Deus vai te pegar. Eu falei, pegando, porque eu era muito valente. Eu sempre fui de enfrentar até homem, Dani. Aí ele disse, não, Deus vai moer você, quebrar você, e vai fazer de você um vaso. Aí sabe o que aconteceu? Um dia, eu planejei algo. Eu mantive uma pessoa cativa 3 dias. Aí eu falei, só dá comida numa lata de leite nenhum. Sabe aquelas latas? Uhum. Tem que ser pela cordinha para não fazer barulho, que nenhum vizinho pode saber. Eu com a menina refém,
eu descobri que a família dela era uma família bem requisitada. Aí eu falei pra ela assim, eu já tô com você 3 dias aqui. Aí eu falei pros meninos, os meninos estavam comigo, dela comida até ver o valor que vai ser pago. Aí ela falou assim, antes de você sair, posso te falar algo? Eu falei, desde que não me estresse, que eu te meto bala. Ela falou, não vai estressar. Eu acho que você ainda vai dar coisa que presta. Oh. Uau. Olha só. Que Eu legal. falei, o que você está falando? Que eu não presto? Porque o bandido não quer ouvir que ele não bandido. presta. Ele quer que, não, eu Que tô é. nessa... Não, ainda ele fala, eu tô nessa vida, mas não é isso que eu quero. Entendeu ou não? Aí eu falei, como assim eu vou dar o que presto? Ela falou assim, eu não entendo nada de igreja, mas eu vou ser uma pessoa de Deus para você. Você não vai ficar muito tempo no crime. Olha. Eu falei, fica de boa aí que eu já quero te bater. E saí. Quando eu saí, eu fui preso. Descobriram, estouraram o cativeiro e tal. Aí Olha. eu fui preso. As minhas irmãs tinham muita coisa, principalmente a Márcia, muita cadeia para pagar. O que aconteceu? Quando eu fui presa, eu me lembro que eles me prenderam e falaram assim, sua casa caiu. Foi falando do artigo 120, 121, 57, foi falando os artigos. Eu falei, mas a pessoa morreu, o filho não sabia que tinha morrido. Então quando o caso 121 é porque foi executado. Mas eu me lembro quando me prenderam. E eu vi bem claro, do jeito que foi executada as irmãs, ela é a próxima. Mas eu tenho uma família, eu tenho uns tios que são pastor, eu tenho tia que ora, e eu tenho a minha irmã, que orava muito por mim. Ela me abraçava e falava assim, eu preciso dizer ao diabo que eu não abro mão de você. Glória a Deus. E só tinha eu, fora minhas irmãs que morreu, só tinha eu. Onde eu falei assim na cadeia, eu não morri porque o Senhor tem alguma coisa para mim. Eu não quero ser ruim. Eu não quero droga, mas eu não consigo. Tinha um banho do sol. Banho do sol. E eu tinha uma audiência no outro dia. Eu vou falar dessa audiência, Dani. Eu quero que as pessoas acreditem quando oram pelo filho. Acredita quando ora por uma filha. Eu tenho uma amiga, eu prego e conto testemunho. O filho dela ficou meia hora, tomou um tiro na testa, ficou invarindo em sangue. E o policial falou, para ele não ter morrido, só pode ser filho de crente. Hoje ele é um pastor. Olha só, olha o poder. Eu acho que os irmãos não perceberam a dinamite que tem na mão. Nós não somos uns simples pregadores, porque nós, Daniel, você, equipe, nada chegamos, nada somos se ele não for conosco. É verdade. E na cadeia eu estava triste. Eu estava com saudade da minha mãe, das minhas irmãs, do meu pai, era alcoólatra. Aí eu falei assim, eu vou ser morta mesmo? Então, a vida para mim não tem importância, quando eu sair daqui eu vou ser pior. Tomando banho de sol, eu tinha uma amiga, nós chamávamos ela de Neguinha Sabará. Aí dentro da cadeia, eu sentado assim no canto, muitos inimigos. Na época não é igual hoje, tem a cadeia feminina e a masculina. Sim. Na minha época era dividido, um do lado, um do outro. 3 horas passava uma mulher para evangelizar, uma senhora, uma velhinha. Velhinha que eu falo, uma senhora de cabelo branco de idade. E eu sentado assim, com a cabeça baixa, que eu sabia que eu ia morrer. Se a condenada depois me levar, igual matar minha irmã. Quando eu tô assim com a cabeça baixa, ela chama essa minha amiga e fala assim, chama essa moça. Eu sempre olhei de rabo de olho, e aí eu fiz assim, ela falou, fica de pé. Eu falei, não vou ficar não, que a senhora para mandar em mim.
ela falou, por favor, filha. Quando ela falou, por favor, filha, eu senti um amor de mãe. Eu senti a presença. Eu levantei. Ela disse, a sua audiência é amanhã cedo. Falei, como a senhora sabe? Deus mandou eu vir aqui. E mandou te falar que ele é o seu pai e sua mãe. Uau, eu fiquei. Eu xinguei as meninas da cela. Eu falei, quem mandou vocês falar da minha vida pra ela? Olha. As meninas, está louca? Nós nem conhecemos a irmã. Ela disse, Deus mandou eu vir aqui. E dizer que você não vai ser condenado, você vai sair daí. Aí eu olhei para ela e disse, o que eu preciso fazer? Ela falou, dá glória a Deus. É só dar glória a Deus, a cadeia vai abrir? Ela é. Então no meu intelecto, meus filhos, no meu raciocínio, eu estou dizendo assim, eu vou dar glória a Deus. E aí vai estar tudo certo. Oh my God, isso. Entendeu? Pronto, próximo passo, né? E eu, o que eu fiz, Dani? Até 4 da manhã, 4h20, eu comecei. Glória, glória, glória. Aí os meninos do outro lado, que me conheciam, os traficantes, começaram a bater a caneca na sala e falaram, tá louca? Falei, não, passou uma mulher aqui e falou pra mim dar glória. E 4 e pouco aconteceu nada. Eu falei, eu vou matar aquela velha. Eu achei que ia... Sentei emburrada. Essa minha amiga falou, tô vendo que você tá irada, e irada, você é perturbada. Mas eu posso te dar uma palavra assim? Olha, eu sou desviada. A minha mãe dirige um circo de oração. E ela falava, quando a gente cansasse de dar glória, podia dar aleluia. Aí eu disse, agora você quer que eu mudo isso? Eu falei, era glória, não deu certo, agora é aleluia. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a dar aleluia. Deu 5h15 da manhã, nada. 5h30, nada. Nego bonito da mãe, nada. Sabe o que eu fiz, Dani? Me raivei. Falei, agora nada. Eu lembrei que ela falou assim, a sua vitória está em glorificar. Aonde foi a reviravolta? Agora você vai saber. E não esquece. Eu peguei, fiquei esperando, tomei um banho, coloquei a roupa para ir para audiência, minha irmã nova convertida foi com o advogado, aí eu cheguei. Oh, Jesus. Quando eu cheguei, a minha irmã falou assim, sabe, como é que fala quando a voz não sai? Gesticula, né? Isso, como é que fala? Eu não sei essa palavra. Só... Gesticulou. Ela gesticulou, ok, isso. Aí ela só assim, ó. Aí ela, glória, glória. Eu falei, não acredito, minha irmã tá mandando eu dar glória aqui também. Eu já dei a noite inteira lá, glória, aleluia. Aí o juiz entrou. Quando entra o juiz, vocês sabem que é de plástico, se levanta, porque o excelentíssimo está entrando. Aí quando eu sentei, ele falou, você é Dani, porque meu nome é Donizete. Você imagina, Dani, voz grossa em nome de homem? Tá repreendido em nome de Jesus. Aí o povo me chama de Zete Alves. Na hora, ele falou assim, filha, levei um susto. Como o juiz chama uma bandida que vai julgar de filha? Minha filha. Filha, o que você fez? Aí eu falei, Senhor Meritíssimo, porque eu estou preso, que eu fiz? Ou que eu fiz na cadeia? O que fez na cadeia? Minha irmã era nova convertida, ficar dando glória e balançando assim. Eu não entendia, né? Que era presente de Deus, aí eu fazia para ela assim, né, baixinho? Para ela acalmar, né? Deus tinha falado com ela, eu não sabia. Eu disse, olha, Senhor Meritíssimo, eu estava na cadeia, uma senhora que eu não sei de onde, falou que ia ser julgada para me dar glória, que eu não ia ser condenada. Eu estou até sem dormir, que eu dei glória até 4h30 da manhã. Ele depois, eu falei, aleluia. Senhor Meritíssimo, eu fui deitar com raiva. Aí eu tenho uma amiga que está presa lá comigo, que ela falou que era da igreja, e o povo, quando cansa de dar glória, para dar aleluia. E eu fiquei dando aleluia, até 5h30. Eu arrepio, ó. Eu também. Aí ele disse, que hora você deitou? Eu falei, olha, não dormi até agora.
Eu fiquei nervoso, porque eu achei que a cela ia abrir. Ele olhou nos meus olhos. Eu tenho o papel. Ele falou assim, eu tive um sonho. Dentro de mim eu pensei, my God, a casa caiu. Eu estou sendo julgado. O juiz fala que teve um sonho. Teve um sonho, é. Eu falei com meu amigo, já é, hein? A casa caiu. Caiu. Aí sabe o que aconteceu? Eu tive um sonho. E esse sonho, eu vi um homem. Esse homem manda mais do que eu. Aí eu disse assim, foi, seu meritíssimo, o senhor não me corrige se eu perguntar o que ele falou? Ele disse que eu ia julgar uma pessoa. E essa pessoa tinha glorificado ele. Depois desistiu. Depois voltou com aleluia. E esse homem que eu vi, ele é maior do que eu. Ele manda mais do que eu, porque os olhos dele brilhavam. Uau. O cabelo dele era como latão reluzente. Eita glória. E disse para mim, não condenar. Eu disse, Senhor meritíssimo, não condenar eu? O senhor sabe o que eu fiz? O homem disse que quem glorifica não fica preso. Uau. Ninguém sabe que eu não contei isso no testemunho. Eu caí da cadeira. Estão sabendo agora. Eu nunca falei, pode olhar meus filhos. Eu caí. Fiquei com a mão assim. E falei para ele, Senhor meritíssimo, se esse homem que falou com o senhor me dá uma chance, eu prometo que o senhor nunca mais vai me prender nem vai me julgar. Isso já vai para 43 anos. Olha. Escute bem. Eu quero dizer para a mãe e para pais que estão aqui. Não perca a fé. Não há Deus maior. Não. Não há Deus tão grande como tu. Amém. Amém. E essa reviravolta, eu apanhei muito de polícia. Eu não podia ser mãe. Engravidei 2 vezes. Deus levou o meu de 5 meses. Levou a minha de 4 meses. Mas, como eu perdi a minha mãe, eu queria ter uma chance de ser mãe. Claro. Aí Deus me deu Bruna. Depois veio Gabriel. E eu vou dizer, ser mãe é maravilhoso. Irmãos, preste atenção nesse testemunho comigo. Depois eu quero te convidar a deixar o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo qual que é a sua opinião, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vamos ver o vídeo. Há 36 anos atrás, eu nasci em um berço cristão, filho de pastor. Eu fui o 4º componente da família, do casal a nascer. Eu fui uma criança que convivi e presenciei várias vezes meu pai chegar do plano piloto por volta das 6 horas da tarde e ir na chácara do irmão Valdomiro pegar um cavalo emprestado para ir pregar o evangelho, fazer a obra missionária no Vale das Andorinhas. Por várias vezes vi meu pai sair debaixo de chuva em cima de um cavalo com apenas um plástico por cima do terno e a Bíblia simples dentro do pacote ou do saco de arroz. E ele sair de casa por cerca de 7 horas da noite e retornar para casa de madrugada a ponto de eu nem vê-lo chegar. Teve vezes dele chegar e apenas tomar um banho e retornar para o trabalho. Eu cresci acompanhando meu pai expulsar demônios. Eu nunca me esqueci que os vizinhos bateram na porta de casa e chamaram meu pai porque já haviam feito de tudo para expulsar o demônio de um homem que estava incontrolável, possesso por demônios. E quando nós chegamos lá, aquele demônio terrível falou na boca do homem que ele não sairia de jeito nenhum. O homem já tinha quebrado a televisão, já tinha derrubado geladeira, tinha quebrado, revirado a casa inteira.
e ninguém tinha coragem de entrar dentro daquela casa. Eu lembro como se fosse hoje, eu acompanhando meu pai com um vidrinho de óleo bem pequenininho na mão, e quando meu pai chegou na porta da casa, aquele homem já foi se retirando da porta, porque a luz, quando chega às trevas, não resiste. E quando meu pai se aproximou da porta, ele apenas estendeu a mão, e quando ele estendeu a mão, o homem já revirou os olhos, colocou as mãos para trás, e meu pai disse: de joelhos, cabeça baixada, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, saia deste corpo. O homem se colocou de joelhos, com as mãos para trás, deu um grito, e aquele demônio, aquelas legiões, imediatamente se retiraram do corpo daquele homem. Ele começou a chorar, abraçou o meu pai, e logo em seguida, meu pai fez o apelo a ele, e ele entregou a sua vida a Cristo Jesus. Nós crescemos, nós acompanhamos a trajetória do que é ser um pastor, do que é ser um homem de Deus que dedicou, que empenhou a sua vida em prol do reino de Deus. Eu acompanhei e lembro como se fosse hoje, quando um dia meu pai se despediu da minha mãe no seu chevetinho antigo, nem lembro o ano, sozinho, colocou algumas roupas dentro do carro e ele estava indo para Passos de Minas, dar início a um trabalho missionário que hoje, para a glória de Deus, tem uma sede regional e várias congregações ali. Meu pai ia se encontrar com o pastor Maurílio, que residia na cidade de Passos de Minas, e na trajetória daqui para lá, furou os 4 pneus do carro. Quando ele, não foi os 4 de uma vez, meu irmão, furou um, foi lá, colocou step, mas na frente furou outro, alguém socorreu ele. Eu sei que o dono da borracharia ficou com tanta pena dele, que nem cobrou dele os pneus. Aonde ele parava, alguém ia ajudando. No retorno de lá para cá, o Chevette fundiu o motor. Pensa numa prova que meu pai passava. Eu acompanhava tudo, eu via de perto o que era a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Meus pais se empenharam em fazer a obra do Senhor Jesus. Os tempos foram se passando, e quando eu completei os meus 13, entre 12 para 13 anos de idade, eu comecei a despertar uma curiosidade dentro de mim. Quando eu saía na porta da minha casa e eu observava aquela galera, olha aqui, irmãos, aquele grupo de homens que tinham costume de se drogar, que tinham costume de andar armado. E quando um dia eu fiquei observando aquilo, me começou a despertar em mim uma sede, uma vontade, um desejo de começar a andar com eles, de começar a vivenciar uma vida como aqueles homens estavam vivendo. Certo dia, eu comecei a se aproximar de alguns deles, comecei a se enturmar com eles, e logo não demorou, eles já foram me acolhendo como amigos. Não demorou muito tempo, eu já comecei a experimentar a maconha, tentei fumar cigarro, mas não funcionou, e eu comecei a me envolver com aqueles camaradas. Nós começamos a andar juntos, e aí dali, de vez em quando, a gente bebia um pouquinho também, e começamos a ir para as festas, e começamos ali a se aprofundar. Quando eu ia para os conhecidos frevo, né, era onde rolava droga, bebida, a única pessoa que tinha coragem de me buscar até mesmo na bocada, eu falo bocada porque aonde eu andava, com quem eu andava, algumas casas que eu andava, era de amigos que vendia, que traficava. E a única pessoa que tinha coragem de me buscar nestes lugares era a minha irmã Jaqueline. Um dia eu estava na festa, pirado, cheio de droga, ela me chamou e
E eu olhei de longe, ela entrou e foi até dentro da onde estava acontecendo a festa. Ela levantou minha camisa, pegou o revólver, entregou para o rapaz que estava comigo e me levou para casa. E me dava bronca e dizia: rapaz, tu não pode fazer isso, se meu pai e minha mãe sonhar que tu tá fazendo um negócio desse, tu vai apanhar e não pode, coisa e tal. Irmão, eu era tão terrível que eu fumava um bagulho e eu ia para casa, lá em casa tinha uma piscina, e meu pai não sabia que eu estava fumando droga, minha mãe não sabia. E a gente o camarada ficava com os olhos tão vermelhos, baixinho, na brisa, como se diz. E quando estava chegando o horário do meu pai chegar do culto, eu pegava e dava um pulo dentro da piscina. E aí quando meu pai chegava, eu estava banhando, aí meu pai olhava e disse: menino, esses olhos vermelhos, pai, o cloro está forte demais nessa piscina. Para disfarçar, para enganar. Porque meu pai sabia que eu andava com os camaradas, meu pai sabia o jeito que eu se vestia, mas ele não sabia que eu estava mexendo com droga. E aí os tempos foram se passando. Certa feita eu comecei a andar com um camarada, e esse camarada ele foi apresentado pela minha irmã para a melhor amiga da minha irmã. Preste atenção nisso aqui. E eu comecei a andar com ele. Ele casou com essa melhor amiga da minha irmã. E eu levantava 8 da manhã e ele já estava me chamando. E a gente ia de 8 da manhã e ficava até mais ou menos umas 8, 9 da noite se drogando. E nós começamos naquela rotina, naquela trajetória. E meu pai sempre falava: meu filho, esse camarada não é uma boa companhia. Esse camarada não é uma boa amizade para você estar se envolvendo. E a minha irmã Jaqueline dizia: pai, mas ele é esposo da minha melhor amiga, e ele também começou a conviver lá em casa, almoçava lá em casa, às vezes tomava café lá em casa, e eu me aprofundando nesse negócio. Aí chegou um dia que eu fui para a casa da minha princesa, e eu estava louco, e ela pegou e falou assim para mim: eu quero conversar com você. E a gente sentamos para conversar. E ela falou: eu quero te dizer que a partir de hoje você decide. Eu falei: o quê? Ou o bagulho ou eu, ou a droga ou eu. Eu disse para ela: então eu escolho você. E eu decidi que a partir daquele momento eu não ia me drogar mais. Os tempos foram se passando e a gente devido a essa trajetória do namoro, quando a minha princesa completou, foi 13 anos. Quando ela completou 13 anos, eu estava com 14 para 15, ela engravidou. Eu conversei com meu pai a respeito da gente ficar junto, da gente morar junto. Eu conversei com meu pai, disse: vai buscar, tu vai trazer ela para cá, eu vou arrumar um quartinho aqui, vocês vão ficar nesse quartinho. Só que, porém, semana que vem, colocar os papelzinhos para casar. Meu pai falou: debaixo do meu teto não vai ficar ninguém em pecado. Você vai colocar os papéis, vai casar para passar para legalidade, e pode preparar para trabalhar comigo de orelha na obra, para você manter a sua filha, porque eu não sou homem para manter o filho de ninguém. A responsabilidade é sua. É aquele ditado que diz: quem pariu, como é que se diz? Mateus que balança. Aí fui para a obra, irmão, quebrar parede, quebrar concreto, mexer massa, puxar traço, trabalhar para manter a nossa princesa chamada Nicole. Eu não estava mais me drogando, mas porém as más companhias, nós ainda estávamos meio que envolvidos ali com aqueles camaradas. Mas no ano de 2013, eu juntamente com ela fomos visitar uma igreja. Eu lembro que quando eu estava me arrumando, me preparando, naquele momento, eu vi a minha irmã Jaqueline. Era um dia de domingo, e aquele domingo se comemorava o Dia das Mães. E de repente o telefone tocou. E aí quando ela atendeu o telefone, um pouco nervosa, ela disse: tá bom, tá, eu vou, já chega aí. E minha mãe perguntou: quem era Jaqueline? Ela disse: é fulano de tal. Era o camarada que andava comigo e era esposo da melhor amiga dela.
Era domingo do Dia das Mães. No próximo sábado, no sábado vindouro, a minha irmã estava com o casamento marcado. Ela já tinha a casa toda mobiliada, tudo pronto, tudo arrumadinho, esperando chegar o dia do casamento. E este camarada que telefonou para ela, que era esposo da melhor amiga dela, havia se apaixonado pela minha irmã. E ninguém sabia, nem eu sabia. E naquele dia ele tinha ido em um bar se embriagar, e ele foi em 3 bocadas, porque eu fiquei sabendo depois. Comprou muita droga para se drogar, e ele disse na porta do bar: se a filha do pastor não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. E ele disse: o casamento está chegando, mas não vai acontecer, porque se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. Aí ele montou um esquema, uma estratégia. Ele telefonou na minha casa e pediu minha irmã para ir com ele em uma casa de uma mulher que vendia cestas, essas cestas que fazem para o Dia das Mães. Ele disse: eu queria que você fosse comigo na casa de fulano de tal, para você me ajudar a escolher uma cesta bem linda para me dar de presente para minha esposa, e como você é mulher, tem mais conhecimento do que eu, você me acompanha. E ali ela disse: sim, eu vou. E ela falou para minha mãe, eu vi na hora ela dizendo: mãe, eu vou ter que ir lá, porque fulano me chamou para me ajudar ele a escolher uma cesta do Dia das Mães para a esposa dele. Enquanto eu estava me arrumando para sair, para visitar a igreja, aonde eu disse aos irmãos, na parada 8, eu vi quando o portão se abriu, e eu vi a minha irmã saindo em direção ao portão. Ali foi a última vez que eu vi a minha irmã com vida. Quando o portão se fechou, eu entrei para dentro, terminei de se arrumar, a gente subimos a pé para a parada 8, participamos daquele culto. Eu ainda não estava firmado, só uma visita. Quando deu mais ou menos umas 21 horas, o culto acho que nem tinha terminado direito, não me lembro bem, mas terminou, né? A gente saímos da igreja, vem minha sogra correndo no meio da rua, desesperada. E quando ela se aproxima, ela disse: Joab, meu Deus do céu. E eu disse: o que foi? Aconteceu uma tragédia. Eu falei: o que foi? Mataram sua irmã. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, minhas pernas ficou bamba, meu coração acelerou, eu não queria acreditar, não estava acreditando ainda. A gente começou a apressar, aumentar os passos em direção à casa. Quando eu cheguei de cima, na parte de cima da ladeira, que eu olhei para baixo, para frente da minha casa, eu nunca vi tanto carro naquela rua. Quando eu entrei, que eu cheguei, alguns pastores já vieram, me abraçaram e me levaram para dentro. Pela primeira vez, eu nunca tinha visto, pela primeira vez, eu vi o meu pai chorando como uma criança. E ele me abraçou e disse: meu filho, aquele camarada que eu te disse para não andar com ele, ele tirou a vida da sua irmã. A minha mãe em lágrimas, sendo amparada pelos irmãos da igreja, a família em pranto, em choro. Eu fiquei sem ação naquele momento. A maior preocupação da minha mãe era que eu fosse me vingar. E de notório que o portão não parava de pessoas me chamando, amigos que eram da época da malandragem, oferecendo armas, oferecendo ir atrás dele para matar, para se vingar. Como isso aconteceu? A minha irmã foi ao encontro dele por volta das 6 horas, 6:30 da tarde. Já estava escurecendo. A mais ou menos 2 ruas acima da casa onde a gente mora. Quando ela chega até aquele lugar e ela se encontra com ele em uma esquina, ele já pega, dá uma gravata nela, sai arrastando ela no meio da rua. Os sandálios ficam no chão, a bolsa fica para trás. E quando chega em uma ladeira, um terreno baldio, eles já começam a entrar em luta corporal. Ele pega ela porque um homem com uma estrutura física não consegue, né, uma mulher vencê-lo. Ele lança o corpo dela na cerca. Ali já ficam marcas em seus braços.
do arame farpado. Ele pega, vai com ela para o terreno baldio, começam luta corporal, e ele começa a enforcá-la e bater com a sua cabeça em uma pedra no chão. E ela entrou em óbito por asfixia mecânica. Um homem passa e vê o acontecimento. Ele olha para o homem e diz: não se mete, porque em briga de marido e mulher o homem não se mete. O homem pensava que era briga de marido e mulher, mas não era. Ele disse isso para tentar se defender. Quando o homem viu que alguma coisa tinha acontecido de errado, correu em casa para pegar o facão, mas quando chegou lá, ele já tinha fugido. Ele não estava mais lá. Foi a noite mais longa da minha vida. Eu lembrei naquele momento que há tempos atrás eu pensava comigo e dizia: poxa, a minha família tem uma proteção de Deus, porque eu nunca perdi alguém da minha família próximo de mim. Eu nunca perdi um irmão, eu não perdi um pai, eu não perdi uma mãe. Todos nós estamos com vida. E coisas que nós vemos acontecer somente pela televisão, acaba acontecendo com a gente. Foi uma noite inteira acordado, a ponto de chorar e não ter mais lágrimas quando o dia amanhecer. É um caminho sem volta. É onde você diz: será que eu estou sonhando? Será que isso realmente está acontecendo comigo? E quando chega o momento de nós ir para o cemitério do Gama, para o sepultamento, a gente, ao chegar ali no cemitério, ficamos de frente à capela, acho que de número 2, e eu e a minha esposa do meu lado. Eu olhei para dentro da capela, tinha 2 coroas de flores em memória. De frente à capela, já bem próximo assim, dava para ver aonde estava a cova. Era bem próximo. E quando o carro da funerária chegou, aquele carro foi se aproximando, o coração foi apertando cada vez mais. Os pastores se aproximaram. Um pega numa alça, o outro pega na outra. E eles começaram a tirar o caixão de dentro daquele carro. É um dos momentos terríveis que eu não desejo para ninguém passar. Mas foi da hora que o caixão saiu de dentro do carro, eu escutei uma voz incomparável a qualquer voz que você já ouviu na terra e que você pode imaginar na lógica humana. E aquela voz falou assim no meu ouvido: meu filho. Eu olhei, pensei que era alguém que estava falando, mas a voz era incomparável. Será que eu estou ficando louco? E ele disse novamente: meu filho, olha para trás. E quando eu me virei, eu olhei, visualizei aquelas coroas de flor em memória. E ele disse: agora, meu filho, olha lá na frente. E ele me focou na onde estava a cova. E ele falou: está vendo aquela cova, meu filho? E eu balancei a cabeça confirmando. E ele disse: meu filho, olha o caixão. E o caixão foi passando na minha frente. E ele disse: está vendo o caixão? E eu disse: sim. Ele falou: meu filho, aquelas coroas de flor em memória, aquela cova que está lá na frente, esse caixão não era para ela, era para você. Porém, tu não estavas preparado. Tu não estavas pronto. Colhi a minha flor do meu jardim para poupar a tua alma. A partir de hoje, tu nunca mais será o mesmo. Eu farei de ti um pregador, um pastor de ovelhas. Quando o Senhor falou isso comigo, veio um filme na minha mente. Eu comecei a lembrar das vezes que ela entrou na boca de fumo para me buscar.
Eu lembrei das vezes que ela entrou dentro dos frevos e me arrancou de lá e tirou a arma da minha cintura e me levou para casa. Veio um filme na minha mente, eu lembrei dela 2 dias antes, em casa, louvando, adorando a Deus, porque era regente e líder do ministério de jovens da igreja a qual ela congregava. Ela estava na melhor fase espiritual de sua vida. Ela estava na melhor fase que uma mulher pode ter de intimidade, de comunhão para com Deus, porque Deus sabe trabalhar. Deus nunca perde, irmão. É por isso que às vezes nós não entendemos, nós olhamos e dizemos: Senhor, eu não entendo o teu propósito, eu não entendo o teu objetivo, eu não entendo o teu querer, porque tantas pessoas perversas neste mundo, e o Senhor não permite que são ceifadas, e pessoas boas, pessoas honestas, que servem a Deus, que têm uma vida de retidão, o Senhor colhe. É porque em tudo Deus tem um propósito. Tudo tem o seu tempo determinado. Eu tinha uma promessa sobre a minha vida, mas o diabo não estava satisfeito com isso. Ele não estava feliz com isso. Quando eu vi o corpo da minha irmã dentro daquele caixão, a minha vontade era tirar ela dali e entrar dentro, porque não era ela para estar, era eu que era para estar ali. O momento mais difícil, acompanhar o sepultamento de alguém, ainda mais de um ente tão próximo, é quando você vê o caixão descendo. É onde cai a ficha e você entende que aquilo é realidade. Mas enquanto o caixão da minha irmã ia descendo, o Espírito Santo ia falando no meu coração: fica tranquilo, meu filho, porque o corpo está descendo a 7 palmos, mas a alma já está na glória. E quando foi no primeiro domingo, após o sepultamento da minha irmã, eu fui para a igreja, sentei lá atrás, e quando o pastor fez o apelo, eu fui o primeiro a levantar as minhas mãos e entregar a minha vida a Cristo Jesus. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus ao meu coração. E quando eu chego na sala, Deus toma um profeta, aponta o dedo no meu nariz e fala: assim te diz o teu Senhor, tô eu te dando corda, colocarei um anzol no seu nariz e tô te dando corda, mas chegará o tempo que eu puxarei o meu anzol, e quando eu puxar o meu anzol, tu parará nas minhas mãos como peixe precioso. Tu vai sacudir daqui, vai sacudir dali, mas nunca mais tu sairás da minha presença. Mesmo depois desse aviso, ele ainda não deu ouvidos à voz do Senhor. Veja só o que aconteceu com ele. Meu pai diretamente entrou num relacionamento fora de casa, Meu pai, ele foi assim, amar outra família e deixou a família dele de fato de lado. E nisso daí eu, como criança, meus 10 anos de idade, me deu uma revolta de ver meu pai sustentando outra família e deixando a família dele de fato passar aperto, passar necessidade, passar no estreito. Nessa saída do meu pai de casa, meu pai começou a lhe dar suporte a outra família, amar a outra família e deixando a gente de lado. Criou uma revolta diretamente contra o meu pai, e que me conduziu a parar perto de pessoas que não foram exemplo para mim. Então, na época eu falei: não, vou parar ali perto dessa rapaziada e o meu futuro é isso daí. Quero ser bandido, que futuramente eu vou ter uma conversa com meu pai, vou sentar com meu pai e vou falar pro meu pai que a minha revolta foi dele ter saído de casa e ter ido para outra família. E nisso eu comecei a parar perto de traficantes que saíram de Vigário Geral e foram pro Morro da Formiga. E nisso ali eu comecei a fazer avião, o famoso aviãozinho do tráfico. Pegando, como se diz o linguajar de hoje, a visão, como é que lidar aquela situação. Dali eu assumi um compromisso de vez: eu quero entrar pro crime. Com meus 11 anos de idade, eu já botei isso no coração, falei: eu vou ser e você. E comecei dali, me deram uma pistola, comecei a fazer segurança, comecei a segurar mochila de munição com pistola na mão, mas eu arquei um compromisso de fato quando eu completei meus 12 anos de idade. Para minha mãe foi um desespero, Nenhuma mãe espera de um filho entrar para essa vida. Minha mãe ali, me chamou para conversar
conversar, filho, isso daí não é pra você, filho, você é estudioso, você gosta de estudar. Eu falei, não, mãe, eu tô muito revoltado, meu coração tá revoltado com meu pai, porque meu pai nos deixou, olha como é que tá o nosso armário, mãe, olha como é que tá a nossa geladeira, tá faltando tudo, tá faltando alimento, tá faltando comida, então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tinha isso na minha mentalidade, não, vou ter que levar o alimento, meu pai tá deixando faltar. Então, tipo assim, meu pai deixando faltar, e quem sou eu, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ser o grande responsável da minha casa, como filho mais velho, eu vou ter que ser o grande responsável da minha casa. E foi nessa, minha mãe não entendeu, diversas formas, indo fazer pedido pro dono do morro pra mim sair, sabe? E o dono do morro, tipo assim, a escolha é dele, né? Eu posso até falar pra ele que pra ele decidir o que ele quer da vida dele, mas a escolha é dele. Foi nessa que eu falei, não, mãe, vou ficar de vez. E a primeira vez que minha mãe me viu armado, isso partiu meu coração, sabe? Que ela baixou a cabeça e, tipo assim, viu que não tinha mais jeito. Balançou a cabeça e me cumprimentou. Boa noite, meu filho. Falei, boa noite, minha mãe. E meu coração, sabe, por dentro, arrebentado, dilacerado. E de estar vendo minha mãe ali, vendo eu naquele momento ali, armado, de pistola nas mãos. E isso daí foi muito doloroso. E completou os 12 anos de idade, foi aí, como eu te falei, dali eu firmei diretamente como um dos, supostamente era conhecido como o menor fiel. E nisso daí houve-se uma situação a qual o meu batizado já diretamente na vida do crime foi tomando um tiro nas pernas. O tempo se passou, já estava envolvidaço, foi ver, aí já que eu já tomei esse tiro aqui, eu vou ficar envolvido de ver mesmo e não tem pra ninguém. Eu com 15 anos no crime, eu ganhei uma pistola .40 de presente de aniversário do chefe da comunidade. Veio ao meu coração na época e veio a minha fala na época. Esse era o pai que eu queria ter. Eu falei pro dono do morro. E o dono do morro me pegou como um filho diretamente. Do lado dele, tu não sai do lado de mim. Tu sai do meu lado por nada. E eu não saía de fato do lado dele por nada. Ou seja, ele me preparou para aquela realidade. Me discipulou para viver o errado. E comecei a ganhar dinheiro, começou a entrar lucros daqui, dinheiro dali. Então fui crescendo financeiramente, né? Menor de idade, daqui a pouco já de moto, menor de idade, daqui a pouco já de carro, entendeu? Tudo comprado diretamente com o dinheiro do crime. Houve-se um torneio de futebol lá dentro da comunidade. E nisso meu pai foi lá, ele como meu pai, aí chegou me procurando. Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Aí daqui a pouco alguém me chamou no radinho. Cara, teu pai tá aqui embaixo aqui te procurando. Anos sem ver. Tempos sem ver, porque ele morava no Estácio, né? Morava no Estácio com essa família que ele foi morar. E daqui a pouco ele chegou me procurando. Teu pai tá aqui. Sabe aquele camarada que era eu, que eu tava tão revoltado com meu pai? Tava tão revoltado com meu pai que eu cheguei perto do meu pai e falei, tu desce daqui agora. Peguei o fuzil, dei 2 tirão pro alto. Pam, pam. Tu desce daqui agora que eu não quero te ver, cara. Eu só tô nessa vida por causa de você. Tu mete o pé daqui. E desceu a comunidade voado, sabe? Ralado mesmo. Porque eu tava tão revoltado com meu pai que eu botei meu pai pra sair da comunidade, sabe? E quando meu pai veio a falecer em 2005, me veio um sentimento, sabe? De querer ter uma conversa com ele, mas não podia mais. De querer liberar o perdão pro meu pai, mas não tinha como mais. Meu pai já não estava mais presente. Então meu pai morreu, veio a falecer, eu com o sentimento do meu pai no coração, eu não tive oportunidade. E enfim, fui crescendo ali, querido. Minha mãe se converteu em 99 para 2000, logo com a minha entrada pro crime. Minha mãe era de outra religião. E Deus pegou ela, pela sua infinita misericórdia, salvou ela, acreditando, né? Ela acreditando que eu iria largar essa vida. Foram anos minha mãe orando. Quantas vezes eu cheguei dentro de casa e vi minha mãe orando? Quantas vezes eu cheguei no quarto dela, abri a porta e vi minha mãe orando. Deus, liberta o meu filho. Arranca o meu filho dessa vida, pai. Liberta o meu filho. Quantas vezes eu vi minha mãe? E no belo dia, como eu te falei, em 2003, e saindo do acampamento na mata da Floresta da Tijuca, tínhamos o costume de dormir dentro da floresta, por causa de operações policiais na época ali na Tijuca, para que não viesse a ser preso dentro de casa de bobeira, né? Quantas vezes, pela madrugada, eu parava para refletir, Senhor, já não tem jeito, já tô enrolado até o pescoço. Deus levantava profeta, eu não dava ouvido. Até que num dia, como eu te falei, eu voltando do acampamento, eu entrei dentro da casa da minha mãe. Eu já vindo subir na escadaria da minha mãe, tô escutando o culto rolando. E tá cantando Rude Cruz da Rapa Cristã. E daqui a pouco eu falei, tá só esses irmãos atribulados dentro da casa da minha mãe? E mal saber que o atribulado era eu. Eu me entro, não entrei armado, deixei os armamentos pro lado de fora, fuzil, mochilas com munições, deixei pro lado de fora.
E quando eu entro para ir no banheiro, para tomar meu banho, Deus toma a boca do profeta: homem, assim te diz o teu Senhor, quero falar contigo, mas não falo com ninguém de costa para mim, porque o banheiro era um corredor, então para mim entrar no banheiro eu estava de costa para a sala. E de fato, Deus ele bradou na boca do profeta e daqui a pouco eu comecei a tremer, minhas pernas tremendo, né? Literalmente eu tremi, porque foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus ao meu coração, né? Deus usar alguém para falar comigo de fato. E quando eu chego na sala, Deus toma um profeta, aponta o dedo no meu nariz e fala: assim te diz o teu Senhor, tô eu te dando corda, colocarei um anzol no seu nariz e tô te dando corda, mas chegará o tempo que eu puxarei o meu anzol, e quando eu puxar o meu anzol, tu parará nas minhas mãos como peixe precioso. Tu vai sacudir daqui, vai sacudir dali, mas nunca mais tu sairás da minha presença. Isso em 2003, profeta, se passou de 2003 até 2009. E na profecia, o Senhor tomou a boca de outro profeta, já lá no Alemão, porque a formiga tinha acabado de ser ocupada, né, com a UPP, né, com a Unidade de Polícia Pacificadora. A polícia tinha acabado de ocupar a formiga, e nisso eu estou lá no Alemão. E nessa no Alemão fizeram mais um culto na casa da minha mãe. Me lembro até hoje que era Flamengo e Palmeiras, um dia de domingo, iria jogar 4 horas da tarde. Me chegam os irmãos para fazer um culto. E nesse culto Deus toma a boca dos profetas, entregando revelação para um, visão para um, profecia para outro, e Deus nada de falar comigo. E daqui a pouco Deus toma um jovem que está encostado na estante da minha mãe. E esse jovem que está encostado na estante da minha mãe, os irmãos perguntam para ele: você tem algo para entregar? Não leva nada para casa. Daqui a pouco o jovem me abre os olhos dele fumegando, veio na minha direção, apontou o dedão no meu nariz e diz: homem, assim te diz o teu Senhor, te darei um sinal por esses dias, e esse sinal que eu te darei por esses dias, sou eu, Deus, te chamando, que é para você largar essa vida, largar isso tudo e vir para minha presença. Se você não atentar à minha voz, se atentar ao meu sinal, prepararei um peixe de concreto, lá vou te tratar, lá vou te preparar, mas o Satanás não vai levar tua alma para o inferno, te diz o teu Senhor. Querido, isso foi no domingo. Na quarta-feira, eu saindo da comunidade ali da Nova Brasília, Complexo do Alemão, quando eu viro ali a fábrica, a antiga fábrica da Coca-Cola, tinha uma brite da Polícia Civil, Polícia Militar, parando tudo, parando ônibus, parando moto, parando carro, parando tudo. E o carro que eu estava, Deus cegou todos eles que eu passei, meu carro não foi parado. Tudo quanto é carro na minha frente sendo parado, carros que estavam vindo lá atrás estavam sendo parados. E o meu carro passou e fui embora. Meu Deus. Cheguei na Tijuca, no Morro do Borel. Quando eu sentei, na época eu fumava um baseado, quando eu sentei para apertar um baseado, quando eu ia botar o baseado na boca para fumar, me veio a memória, o sinal. Naquele momento eu senti uma sensação de tremedeira. Eu falei: meu Deus, e agora o que eu faço? Sinal. É o sinal. O que eu vou fazer agora, pai? O que eu vou fazer? O sinal tá aí e agora estou totalmente enrolado, envolvido e tá nessas coisas todas. E no dia seguinte tinha uma missão que era para a gente estar concluindo ali mesmo na Tijuca. E dentro dessa missão, numa quinta-feira, a gente fomos para essa missão. No retorno, eu me paro diante de uma brite e vou preso, fico 1 ano na rebeldia lá dentro, sem ouvir a voz de Deus, sem querer me render a Deus, a Jesus. Quando chega no ano de 2010, eu rasgo meu coração. Chega, Senhor. Já estava perdendo tudo, perdendo dinheiro, perdendo ouro, perdendo minhas coisas todas, né? Aquilo que o inimigo tinha dado com uma pata, arrancou com as 2. E chegou num ponto que eu falei: chega para mim. Tô cansado dessa vida. Senhor, eu te aceito, eu me rendo. Cheguei na rapaziada de dentro do sistema. Falei: eu só quero fazer 2 coisas aqui. O que tu quer, negão? Só quero dar 2 telefonemas. Um para minha família
E outro, avisar a rapaziada que eu não quero nenhuma ajuda mais, nada que vem de crime, eu não quero mais pra mim. Vai lá, o que tu vai fazer? Eu vou ir pra cela evangélica, eu vou pra igreja. Tem certeza? Logo tu vou pra igreja, mano. Chega dessa vida pra mim. Foi nessa que eu dei 2 telefonemas, liguei pra minha mãe, liguei pra minha antiga esposa na época, falando, não pega mais nenhum real nessa vida. Não pega nada, que eu não quero mais isso. Liguei pra rapaziada, olha só, não dá mais nenhum real pra minha família desse dinheiro. Por quê, cara? O que houve? A partir de hoje, eu tô entregando a minha vida pra Jesus e tô indo pra cela evangélica, vou servir a Jesus. Graças a Deus. E começou o processo de aprendizado lá dentro. Eu posso dizer que eu fui forjado, preparado dentro do deserto. Diretamente foi 10 anos nessa vida direta. Deus, o amor de Deus, misericórdia, tanto de livramento. Livra daqui, livra dali, livra daqui, livra dali. E a mão de Deus, ela assim, sabe, me resgatou pela sua infinita misericórdia. Tive que me render, porque se eu não me rendo, querido, Deus iria permitir de eu passar um estreito maior. Porque naquela madrugada o inferno subiu naquele matagal para levar a minha alma para o inferno. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi 2 anjos. Irmãos, presta atenção nesse testemunho aqui e veja só o que aconteceu com ele depois. Eu tive a infelicidade de ter sido rejeitado pela minha mãe. Assim que eu nasci, eu fui abandonado pela minha progenitora dentro do 2º maior complexo de favela do estado de São Paulo. E como disse o pastor e poeta, o pastor Abel Porto, cresci em meio a homens valentes, cujo veneno é pior do que a serpente. Fui criado em meio a um ambiente em que as pessoas desprezavam a vida. Fui criado em meio a um ambiente extremamente violento e a influência do mesmo moldara a minha vida de uma forma muito drástica. E a minha infância, ela fora roubada. A minha adolescência também foi roubado. E a minha juventude também foi saqueada. Crescendo em meio a um ambiente como esse, a psiquiatria e a psicologia dizem que o caráter de uma criança pode ser fortemente influenciado e pode ter uma grande tendência à prática da violência. E fora o que acontecera comigo, presenciando mortes no cotidiano, convivendo em meio a homens violentos, cujo coração era um reduto para o ódio e para a revolta. Com apenas 14 anos de idade, eu já me tornara um criminoso de uma projeção, de uma notoriedade incrível para a minha idade. Com apenas 14 anos, eu já estava entregue ao submundo do crime. Já tinha me rendido à sedução do submundo do crime. Com 14 anos de idade, a vida praticamente destruída, seduzido por esse falso poder proporcionado pelo submundo do crime, envolvido com um nível avançado da magia negra. Eu tinha uma intimidade tão grande com os espíritos caídos, meus irmãos, com os anjos destituídos do seu potentado, que eu falava com eles cara a cara, eu falava com eles assim, face a face. Eu andava naquelas vielas de madrugada e eu via aquela sombra preta do meu lado dizendo: entra à direita, entra à esquerda, vai para lá, vem para cá. Ou seja, uma vida completamente envolvida com a magia negra, uma vida completamente envolvida, entregue ao submundo do crime. E eu não entendia que o que me guardava não era aquela sombra preta. O que me guardava era o Deus Todo-Poderoso, que desde o ventre da minha mãe me escolhera para um grande propósito na terra. E eu cego, enganado, seduzido. Eu lembro que numa ocasião, era a ocasião em que o crack estava estourando no estado de São Paulo. Final da década de 80 e meados da década de 90. O crack era novidade no estado de São Paulo. E eu lembro que 2 meninos haviam desviado uma quantidade muito grande. E eu dei uma ordem dizendo: deixa eles amarrados a noite inteira, porque pela manhã eu irei executar os 2. Mas o que eu não sabia, meus irmãos, é que naquela manhã o Senhor tinha marcado um encontro com a minha vida.
Naquela manhã eu teria o meu primeiro contato, ainda que tímido, com Jesus Cristo de Nazaré. Eu lembro que naquela manhã eu levantei com uma fúria muito grande, com uma submetralhadora pendurada no pescoço, com 2 capangas à direita, 2 à esquerda. Eu me dirigi até o local em que aqueles 2 meninos estavam amarrados, e indo com aquela fúria satânica no meu coração para executá-los. Uma crente cheia do Espírito Santo de Deus estava numa consagração, dentro de uma igrejinha, dentro do maior complexo de favela do estado de São Paulo, o segundo maior complexo de favela do estado de São Paulo. Mas aquela crente cheia do Espírito Santo estava com o seu joelho dobrado, clamando ao Deus de Israel. Enquanto ela orava, o Espírito Santo falava com ela assim: filha, levanta, vai para a rua principal da comunidade, porque um dos traficantes desse complexo de favela está indo executar 2 meninos. Tu vai parar diante dele, vai olhar dentro dos olhos dele e vai dizer assim para ele: filho, posso te dar um abraço? Ele vai te encarar de volta, vai abrir a boca para te xingar de tudo que é nome, mas eu vou travar a boca dele. Quando a articulação dele voltar, ele vai dizer delicadamente: pode. Tu vai dar um abraço bem apertado nele. Não se preocupe, porque a metralhadora está destravada, mas eu já travei ela no mundo espiritual. Tu vai dar 14 rachadas de língua no ouvido dele. E depois tu vai dizer: eu te escolhi para uma grande obra na terra. Os que estão à tua direita vai cair aqui dentro, os que estão à tua esquerda também. Tu não vai cair, porque eu te escolhi para uma grande obra. Não poderia ser, meus irmãos, uma serva qualquer. Tinha que ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Tinha que ser uma crente doida, que entende os mistérios sobrenaturais de Deus. Ela não titubeou, levantou-se, foi para a rua principal daquela comunidade e ficou como uma sentinela de Jeová parada. De repente, lá vem esse que vos fala, de 14 para 15 anos de idade, uma submetralhadora pendurada no pescoço, com pente adaptado para o maior poder de fogo, achando que era dono da situação, endemoniado da cabeça aos pés. Há quem dizia que o capeta não entrava em mim, eu entrava no capeta. Ela me avistou de longe, parou diante de mim. Eu parei, medi ela de cima e embaixo. Ela olhou para mim com firmeza e disse: filho, posso te dar um abraço? Eu abri a boca para xingá-la de tudo que é nome que existia na terra e no inferno, mas quando eu abri a minha boca travou. Eu olhava para quem estava à minha direita, olhava para quem estava à minha esquerda, e eu não conseguia articular as palavras. Quando a articulação voltou, eu olhei para ela e disse: pode, minha linda. Ela veio e me puxou, eu franzino, me deu um abraço apertado e soltou a primeira rachada. Quando ela deu a 14ª rachada, eu já não sentia mais os meus pés no chão, já não sentia mais o peso da submetralhadora no pescoço. Ela colocou a boca no meu ouvido e disse: o meu Deus te escolheu para uma grande obra na terra. Os que estão à tua direita vai cair aqui dentro, os que estão à tua esquerda vai cair aqui dentro. Tu não cai, porque eu te escolhi para uma grande obra. Eu perdi as forças naquela manhã. Quando aquela mulher me soltou, eu não sentia mais meus pés no chão, e eu saí cabisbaixo. Cheguei naquele local, olhei para aqueles 2 meninos amarrados e desamarre eles e deixa os bichinhos embora. Sentei naquela cama e coloquei a mão na cabeça e disse: o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo algo que eu nunca senti antes. Eu estou sentindo uma leveza, eu estou sentindo uma paz dentro de mim que não tem explicação. Aí eu ouvi os meus comparsas lá fora perguntando para os que vieram comigo: o que aconteceu com ele? Ele não nos permitiu executar os meninos, para executá-los pela manhã, para fazer. O que aconteceu? Eu não sei. Sei que nós estávamos vindo para cá, uma crente doida parou ele, falou umas línguas lá estranhas, berrou um negócio no ouvido dele, e ele veio para cá desse jeito. Eles não entendiam, mas naquele dia Jesus desceu e falou comigo. Passei aquele dia abobado, mas Satanás é um ser extremamente persuasivo. Passado aquele dia,
Ele me fizeram esquecer daquela experiência. Continuei na prática do tráfico, do assalto e da criminalidade. Com 18 anos de idade, a minha cabeça já estava a prêmio dentro da Tobias Aguiar. Já havia juramento entre os oficiais da Tobias Aguiar. Existia um prêmio pela minha cabeça. Era uma questão de honra eles me assassinarem. Era uma época em que o governador apoiava a ação da Tobias Aguiar. Eles matavam discriminadamente. Agora imagine um inimigo, considerado inimigo número 1 deles, de uma cidade a outra. Eu perambulei pelas cidades do interior, porque depois dessa experiência eu tive a infelicidade, meus irmãos. Escute o peso dessa palavra. Eu tive a infelicidade de, numa troca de tiro com a Tobias Aguiar, assassinar um tenente da Tobias Aguiar. O ódio deles por mim já era muito grande. Depois dessa situação, o mesmo se intensificara mais ainda. E eles me caçavam como se caça uma agulha no palheiro, de cidade em cidade. Eu não sabia mais o que era deitar a cabeça no travesseiro e dormir, porque a qualquer momento a casa poderia ser cercada e a minha vida seria tirada. De cidade em cidade. Quantas artimanhas. Durante esse período eu ganhei até na Mega Sena. Eles vieram em casa, me enviaram pessoas em casa dizendo: teu filho ganhou na Mega Sena, ele precisa aparecer para receber o prêmio. Mas tudo armação, tudo conspiração para me matar. Mas a palavra que estava sobre a minha cabeça era a palavra que eu não iria cair, que eu não iria morrer, porque ele haveria me escolhido para uma grande obra. Mas depois de muitas idas e vindas, eu caí na mão dos meus implacáveis inimigos. E eu me recordo como o dia de hoje. Eles fizeram uma meia-lua em volta de mim, pastora Josefa. Eu encostado naquele grande muro da comunidade. Eles fizeram uma meia-lua em volta de mim. E o tenente da polícia militar e o tenente da Tobias Aguiar discutindo tranquilamente na minha frente a qual deles cabia o direito da minha execução. O tenente da polícia militar apresentava suas razões, dizendo: ele matou soldado, ele feriu soldado em ação e nós iremos executá-lo. O tenente da Tobias Aguiar dizendo: ele é o único criminoso vivo no estado de São Paulo que teve a infelicidade de matar um oficial da Tobias Aguiar. Nós iremos executá-lo. E eu ali assistindo o debate deles. Por fim, Tobias Aguiar ganhou o debate. O tenente veio na minha direção e disse: o senhor não vai tomar um tapa. O senhor vai ser levado para dentro do matagal. E o senhor vai ser executado como o senhor merece ser executado. E nunca mais sua mãe verá o teu rosto, porque o teu corpo vai desaparecer. Com olhar firme, eu continuei olhando dentro dos olhos dele. E fui levado para aquele matagal. 3 viaturas e um carro a paisana entraram dentro daquele matagal. Me tiraram de dentro. Eu contei 12 soldados naquela noite. Desceram e me desalgemaram. O tenente veio na minha direção e disse: quantos homens o senhor já matou? Nunca matei ninguém. Eu sabia que ia morrer. E todo criminoso daquela época, que sabia que quando caísse na mão da rota, não tinha mais jeito. Então para que negociar? Para que falar? Ele riu e disse: você sabia que o homem que você matou era meu irmão? Eu disse: eu nunca matei ninguém. O senhor vai matar um homem inocente. Zombando dele. Quando eles me posicionaram dentro daquele matagal, irmãos, eu confesso, a minha boca não salivava mais. No meu nariz eu sentia um forte cheiro de enxofre. Porque naquela madrugada o inferno subiu naquele matagal para levar a minha alma para o inferno. Eu sabia por experiência própria, eu ia fechar os olhos, eu ia ouvir os estampidos,
Mas mesmo de olhos fechados, naquela noite escura, eu ainda ia ver o raiar, ou por que não dizer, as faíscas das armas sendo disparadas na minha direção, a experiência própria. Eu fechei os olhos e veio um soldado até a mim e disse: eu não vou atirar na cabeça, não vou atirar na sua cabeça, eu vou atirar nos seus pés. Vou estourar as 2 rótulas do seu joelho e vou ir subindo devagar. Quando chegar na sua cara, eu vou dar tanto disparo que, se porventura seu corpo for encontrado, nem sua mãe vai te reconhecer. Eu não respondi nada para ele e fechei os olhos. Caiu um silêncio naquele matagal, que nem grilo. Eu ouvi a canção. Passaram 30 segundos. Quando eu fechei os olhos, eu tive uma das visões mais lindas que um homem que está prestes a morrer pode ter. Eu vi aquela crente doida na minha frente, profetizando e dizendo: os que estão à tua direita vão cair, vão morrer aqui dentro. Os que estão à esquerda também, tu não morre, porque Ele te escolheu para uma grande obra na terra. Eu confesso que eu não queria abrir os olhos, mas em dado momento eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi 12 homens de costa para mim com as armas abaixadas. Dentro do primeiro carro que entrou dentro do matagal, tinha um carro grande, branco, com 2 homens vestidos de branco. Tem pessoas por aí que vê anjo com muita facilidade, vê anjo subindo, descendo, entrando, saindo. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi 2 anjos. O tenente olhou para mim e disse: suspende a execução porque temos testemunhas oculares. Me lançaram dentro da primeira viatura que entrou no matagal. Eu lembro que eu levantava a cabeça, um soldado batia com a coronha do revólver. O sangue descia na minha face, mas eu queria continuar olhando, porque aqueles 2 seres eram muito lindos, e eles fixavam o olhar na minha direção, e não tiravam o olhar da minha direção. Quando todos os carros manobrou, que o carro que entrou primeiro manobrou de ré daquele matagal, aquele carro saiu, olhou da placa aos olhos do tenente Clóvis, manobrou e subiu uma subida, e desapareceu diante dos nossos olhos. O tenente estremeceu, olhou para mim, me grudou, me puxou e disse: se você nunca falou a verdade na sua vida, fale hoje. Você não vai morrer mais, mas pelo amor de Deus, fale a verdade. Você é filho de crente ou crente desviado? Qual dos dois? Eu disse: eu nem sou filho de crente e nem crente desviado, mas os Deus dos crentes são uma doida dizendo: tu não vai morrer, porque eu te escolhi para uma grande obra na terra. Ele deu uma ordem, pastor Juninho Lutero, dizendo: conduza o humilhante até o 56 DP, no bairro de Vila Alpina, de frente ao crematório da Vila Alpina. Quando aquele soldado seguiu com aquela viatura, ele parou e disse: tenente, o que vimos essa madrugada é algo paranormal, não tem explicação científica para isso. Porém, se ele for para a cadeia, nunca mais ele sai da cadeia, não teremos oportunidade de vingar o nosso irmão de farda. Vamos soltá-lo e numa outra oportunidade nós o pegamos e executamos. O tenente estava impactado. Ele olhou para o soldado e disse: prossiga com a ocorrência e humilhante até o 56 DP. Ele parou a segunda vez, fez o mesmo questionamento, recebeu a mesma ordem. O 56 DP fica numa parte alta. Quando chegou na baixada, ele jogou o carro na calçada e disse: tenente, vamos soltar o moço e matá-lo em outra ocasião. Nunca vi um homem falar com tanta autoridade. Ele se virou para o soldado e disse: Deus mandou levá-lo para a cadeia, e é para a cadeia que eu vou levar ele. Chegando no 56 DP, eu fui tirado de madrugada com um capuz preto. Eu disse: meu Deus, escapei da mão da rota, agora eu vou morrer na mão da civil. Entraram 4 homens, me colocaram um capuz na minha cabeça, me algemaram, me jogaram dentro do carro e me levaram para uma área desconhecida em São Paulo, para um distrito desconhecido em São Paulo. Quando eu desci da viatura, que tiraram o capuz da minha cabeça, o delegado disse: a PM ficou sabendo que a rota não te executou e orquestraram uma invasão ao meu distrito para te matar dentro da minha carceragem. Eles podem te matar, mas não dentro da minha carceragem. Como os distritos de São Paulo não tinham estrutura para manter um criminoso do meu porte na época, eu fui transferido para o pavilhão 9 da casa de detenção. E chegando na casa de detenção, meus irmãos, eu tive um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Entrei para dentro da cela naquele dia.
Os facciosos me procuraram dizendo: ei, corre com nós. Eu disse: eu preciso tomar um banho, comer alguma coisa, e amanhã eu me decido de que lado eu vou estar. Tomei um banho, mas não consegui comer. Mas quando foi de madrugada, um homem todo vestido de branco entrou na cela e disse: eu sou o leão da tribo de Judá. Eu venci para te dar a vitória. Eu levantei pela manhã, corri no guichê. Assim que abriu a cela daqueles que pagam o café da manhã, que são chamados boieiros do sistema penitenciário, eu digo: me traga um crente. Ele procurou um crente, trouxe um crente. Eu digo: me traga uma Bíblia. Ele me trouxe uma Bíblia. Quando abriu a cela, eu corri para a igreja, entreguei a minha vida para Jesus. 7 dias depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí encontrei aquele que hoje é o maior criminoso vivo no sistema penitenciário. E ele disse: rapaz, tu aceitou Jesus? Eu disse sim. Eu esperava uma palavra dura. Ele bateu no meu ombro e disse: eu queria ter essa mesma coragem de entregar minha vida para Jesus. 23 dias depois eu estava orando de madrugada. Dobrei meu joelho meia-noite. Quando foi 5:30 da manhã, a porta da cela se abriu. Eu disse: ué, por que abriu a porta? O guarda passa, bate a chave e pergunta quantos tem. É 1 ou 2 ou 3, por que ele abriu a porta? Aí eu dei conta que eu estava de olho fechado. A porta se abriu no mundo espiritual. Aí eu vi um varão todo vestido de branco, de vestes talares. Veio na minha direção, pastor Juninho, pastor Zequinha, colocou as mãos sobre a minha cabeça e disse: eu te escolhi para um grande propósito na terra. Mas ele disse: vou eu fazer de ti pregoeiro da minha palavra. E quando Jesus diz que vai fazer, ele faz. Levantei pela manhã e saí correndo na galeria. Todo crente que eu encontrava, eu dizia: Jesus apareceu para mim essa madrugada e disse que vai fazer de mim pregoeiro da sua palavra. 17 anos depois eu saí. O prognóstico da região era: eu dou 3 meses. E ele larga essa utopia de ser crente. Passaram os 3 meses. Eu fui convidado para pregar dentro de um grande evento na comunidade. Fecharam todas as ruas. O tráfico em peso estava presente nessa cruzada evangelística. Quando eles me viram pregar, saíram balançando a cabeça e dizendo: esse está mais doido do que era doido. Não tem por que se preocupar, porque Jesus entrou na vida dele com toda a força. Eles disseram 3 meses, faz 3 anos e 10 meses que eu saí, estou firme para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque um dia Jesus entrou na minha cela, colocou as mãos sobre a minha cabeça e nunca mais a minha cabeça foi a mesma. Porque quando ele colocou as mãos, a sabedoria desceu sobre a minha vida. E quando ele transforma de verdade.